Canal Áudio Cripto apresenta A Revolta de Atlas, Audiobook. Autora, Ayn Rand. Volume 1, Não Contradição. Capítulo 9, O Sagrado e o Profano. Dagny contemplou as faixas luminosas sobre a pele de seu braço, espaçadas, como pulseiras, desde o pulso até o ombro. Eram faixas de sol que atravessavam a veneziana da janela de um quarto desconhecido. Viu um machucado acima do cotovelo, com gotas escuras do que já fora sangue. O braço repousava sobre o cobertor que ocultava o restante do corpo. Sentia as pernas e os quadris, mas o restante se reduzia a uma sensação de leveza, como se seu corpo estivesse pousado sobre o ar, numa espécie de gaiola feita de raios de sol. Virando-se para olhar para Riarden, pensou, antes, o distanciamento, a formalidade hermeticamente fechada, o orgulho de jamais sentir nada, e agora, ao seu lado, na cama, após horas de uma violência que não lhe seria possível traduzir em palavras, à luz do sol, mas que permanecia em seus olhos, ao se entreolharem, e que eles queriam expressar, enfatizar, jogar um na cara do outro. Ele viu o rosto de uma mocinha, com lábios que esboçavam um sorriso, como se seu estado natural de relaxamento fosse um estado radiante, com uma mecha de cabelos caindo sobre o rosto até a curva de um ombro nu, os olhos encarando-o como se ela estivesse pronta para aceitar tudo o que lhe quisesse dizer, como antes aceitar o que lhe quisera fazer. Riarden lhe afastou o cabelo do rosto, cuidadosamente, para melhor admirá-lo. Subitamente, seus lábios encostaram nos cabelos de Dagny com ternura, embora seus dedos os agarrassem com desespero. Recolocou a cabeça no travesseiro e fechou os olhos. Seu rosto parecia jovem, tranquilo. Vendo por um momento livre da tensão, ela percebeu subitamente quanta infelicidade aquele rosto havia suportado, mas agora aquilo passara. Riarden se levantou, sem olhar para ela. O rosto dele estava novamente vazio, fechado. Pegou as roupas no chão e começou a se vestir, em pé no meio do quarto, um pouco virado para o outro lado. Agia não como se ela não estivesse ali, mas como se sua presença não tivesse importância. Ao abotoar a camisa, ao apertar o cinto, suas mãos se moviam com uma precisão rápida, como se cumprisse um dever. A cabeça relaxada no travesseiro, ela o observava, deliciando-se com a visão de seu corpo em movimento. Gostava daquelas calças e camisas cinzentas, parece o mecânico da linha John Galt, pensou ela, do corpo riscado por faixas de luz e sombra, como roupa de presidiário. Mas não eram mais as barras de uma prisão, eram rachaduras numa muralha que fora quebrada pela linha John Galt, o prenúncio do que os esperava lá fora. Além das venezianas, ela pensava na viagem de volta, na nova ferrovia, o primeiro trem a chegar ao Yacht Junction, a volta ao escritório no edifício Taggart, a todas as coisas que agora ela poderia conseguir. Mas aquilo podia esperar, ela não queria pensar naquilo. Estava pensando no primeiro contato entre seus lábios e os dele, ela era livre para sentir aquilo, para conservar o momento em que nada mais tinha importância, e sorria, em desafio, das faixas de céu que via por entre as lâminas da persiana. Quero que você saiba disto. Ele estava em pé ao lado da cama, vestido, olhando para ela. Pronunciara as palavras com precisão, clareza, sem nenhuma entonação. Ela olhou para ele, obediente. Ele disse: o que sinto por você é desprezo, mas não é nada em comparação com o desprezo que sinto por mim mesmo. Não a amo. Nunca amei ninguém. Desejei você desde a primeira vez que a vi. Desejei você como quem deseja uma puta, pelo mesmo motivo, com o mesmo objetivo. Passei 2 anos me maldizendo, porque achava que você estivesse acima desse tipo de desejo. Mas você não está. Você é um animal tão vil quanto eu. Eu devia detestar esta minha descoberta. Mas não. Ontem, teria matado quem me dissesse que você era capaz de fazer o que eu fiz você fazer. Hoje eu daria a minha vida para que você não deixasse de ser a vagabunda que é. Toda a grandeza que eu via em você para mim não vale a obscenidade do seu talento de proporcionar prazer animalesco. Nós éramos 2 seres grandiosos, eu e você, orgulhosos de nossa força, não éramos? Pois a isto fomos reduzidos. E faço questão de encarar este fato de frente. Ele falava devagar, como se as palavras fossem chicotadas que dava em si próprio. Não havia sinal de emoção em sua voz, apenas um esforço sem vida. Não era o tom de voz de quem quer falar, e sim o som feio e torturado do dever. Para mim, era uma questão de honra jamais precisar de ninguém. Mas eu preciso de você. Eu me orgulhava de sempre agir com base em minhas convicções, pois cedia a um desejo que desprezo.
É um desejo que reduziu minha mente, minha vontade, meu ser, meu poder de existir a uma dependência abjeta em relação a você, nem ao menos em relação a Dagny Taggart que eu admirava, mas a seu corpo, as suas mãos, a sua boca e a alguns segundos da convulsão de seus músculos. Jamais deixei de cumprir minha palavra. Agora traí um juramento que havia feito para toda a vida. Jamais cometi um ato que tivesse que ser escondido. Agora vou ter de mentir, disfarçar, ocultar. Tudo o que eu queria, eu era livre para dizê-lo em alto e bom som, e realizá-lo à vista de todos. Agora meu único desejo é algo que me é odioso mencionar até mesmo para mim mesmo. Mas é meu único desejo. Você vai ser minha, eu abriria mão de tudo o que tenho, da siderúrgica, do metal, da realização de toda a minha vida. Você vai ser minha, mesmo que o preço seja maior do que o próprio, o meu amor próprio, e quero que você saiba disso. Não quero fingimentos, evasivas, cumplicidades silenciosas, sem que se esclareça a natureza de nossos atos. Não quero palavrórios sobre amor, valor, lealdade e respeito. Não quero que nos reste nenhum sinal de honra para nos servir de escudo. Jamais pedi piedade a ninguém. Escolhi essa alternativa e aceito todas as consequências, incluindo o reconhecimento integral de minha escolha. É depravação, e a aceito como tal, e não há virtude, por mais elevada que seja, que valha para mim o que ela vale. Agora, se você quiser me dar um tapa na cara, pode dar. Eu até queria que você desse. Dagny o escutara, sentada na cama, segurando o cobertor à altura do pescoço para ocultar o corpo. De início, ele vira seus olhos escurecerem de espanto e incredulidade. Depois, parecia que ela passara a escutar com mais atenção, via mais do que seu rosto, muito embora os olhos dela estivessem fixos nos seus. Ela parecia estar considerando com atenção alguma revelação que jamais lhe haviam feito. Ele tinha a impressão de que um raio de luz brilhava cada vez mais forte em seu próprio rosto, porque via seu reflexo no dela, viu desaparecerem, aos poucos, o choque, depois o espanto, viu uma estranha serenidade tornando seu rosto ao mesmo tempo tranquilo e radiante. Quando ele terminou, ela caiu na gargalhada. O que mais o chocou era que não havia raiva naquele riso. Ela ria com simplicidade, solta, divertindo-se, relaxando, não como quem ri ao resolver um problema, e sim ao descobrir que jamais houve problema algum. Ela jogou o cobertor para o lado com um gesto enfático e calculado. Ficou em pé. Olhou para suas roupas no chão e as chutou para o lado. Encarou-o, nua, e disse: Eu quero você, Hank. Sou muito mais animalesca do que você pensa. Desejei você na primeira vez que o vi, e só me envergonho de não ter percebido o fato. Eu não sabia por quê. Durante 2 anos, os meus momentos de maior felicidade eram os que eu passava no seu escritório, onde eu levantava a cabeça e via você. Eu não entendia a natureza nem o motivo do que sentia na sua presença. Agora sei. É tudo o que eu quero, Hank. Quero você na minha cama, e você pode ficar livre de mim o restante do tempo. Você não tem que fingir nada, não pense em mim, não sinta, não se importe, não quero sua mente, sua vontade, seu ser nem sua alma, desde que você me procure para satisfazer seus desejos mais baixos. Sou um animal que só quer exatamente aquela sensação de prazer que você despreza, mas eu quero que você me proporcione essa sensação. Você abriria mão das virtudes mais elevadas em troca dessa sensação, enquanto eu não tenho nenhuma virtude de que abrir mão. Não busco nem desejo nenhuma. Sou tão vil que trocaria a visão mais bela do mundo pela sua figura na cabine de uma locomotiva. Não tenha medo de ser dependente de mim. Sou eu que dependo do menor capricho seu. Sou sua em qualquer hora que você me desejar, em qualquer lugar, em quaisquer condições. Você falou na obscenidade do meu talento? Pois ela é tal que faz com que a sua posse sobre mim seja mais segura do que sobre qualquer outra propriedade sua. Você pode fazer o que quiser comigo, não tenho medo de admitir isso, não tenho nada a proteger de você, nada a esconder. Você acha que isso é uma ameaça às suas realizações, mas não é às minhas. Vou sentar à minha mesa, trabalhar e, quando eu achar que as coisas ao meu redor estão difíceis de suportar, vou lembrar que naquela noite estarei na sua cama. Você falou em depravação? Sou muito mais depravada do que você. O que em você inspira culpa em mim provoca orgulho. Tenho mais orgulho disso do que de qualquer coisa que eu já tenha feito, mais orgulho que de ter construído a linha. Se me perguntarem de que realização me orgulho mais, responderei: dormi com Hank Rearden. Mereci isso.
Ele a jogou na cama e seus corpos se encontraram entre gemidos torturados de homem e risos de mulher. Na escuridão das ruas, a chuva era invisível, porém por baixo do poste de luz da esquina ela formava uma franja luminosa, como em um abajur. James Taggart enfiou a mão no bolso e constatou que havia perdido o lenço. Resmungou um palavrão, ressentido, como se a perda do lenço, a chuva e seu resfriado fizessem parte de uma conspiração que alguém tramava contra ele. As calçadas estavam cobertas por uma camada fina de lama. Ele sentia o chão grudento por baixo das solas de seus sapatos e um frio que lhe entrava pelo colarinho adentro. Não tinha vontade nem de andar nem de parar. Não tinha aonde ir. Ao sair do escritório, após a reunião da diretoria, percebera de repente que não tinha mais nenhum compromisso, que tinha uma longa noite pela frente, mas não havia ninguém para ajudá-lo a passar o tempo. As manchetes dos jornais celebravam em letras garrafais a vitória da linha John Galt, as estações de rádio já haviam proclamado na véspera e durante toda a noite. O nome da Taggart Transcontinental aparecia em manchetes espalhadas por todo o país, como os trilhos da rede, e James sorria quando cumprimentavam. Sorrira também, sentado à cabeceira da longa mesa de reuniões da diretoria, enquanto os diretores comentavam a valorização vertiginosa das ações da companhia na bolsa e lhe pediam cuidadosamente para ver o contrato que ele havia assinado com a irmã, só para conferir, diziam eles, e comentavam que estava tudo bem, o contrato não deixava margem a dúvidas, ela teria mesmo que entregar a linha à Taggart Transcontinental imediatamente. Comentavam o brilhante futuro da empresa e a dívida de gratidão que tinham para com James. Durante todo o tempo, James estava ansioso para que a reunião terminasse logo e ele pudesse ir para casa. Então, ao chegar à rua, percebeu que sua casa era o único lugar para onde ele não ousaria ir naquela noite. Não podia ficar sozinho nas próximas horas, e, no entanto, não havia ninguém para chamar. Não queria ver gente. Não lhe saíam da cabeça os olhares dos membros da diretoria elogiando-o, olhares maliciosos, opacos, que continham desprezo por ele, o que era ainda mais terrível, por si próprios. Ele caminhava de cabeça baixa, sentindo uma agulhada de chuva na nuca de vez em quando. Desviava a vista sempre que passava por uma banca de jornal. Os jornais pareciam gritar o nome da linha John Galt, além de outro nome que ele não queria ouvir, Ragnar Danesjord. Um navio que rumava para a República Popular da Noruega com uma doação de emergência de máquinas-ferramentas fora apreendido por Danesjord na noite anterior. Aquela notícia o incomodava pessoalmente, por algum motivo que ele não sabia determinar. Era um sentimento que parecia ter algo em comum com o que ele sentia em relação à linha John Galt. Era porque estava resfriado, pensou. Não estaria desse jeito se não estivesse resfriado. Não se podia querer que ele estivesse em forma com aquele resfriado. Ele não tinha culpa, não podiam querer que ele saísse cantando e dançando, não é? Fazia essas perguntas com raiva, dirigindo-as aos desconhecidos juízes de seu estado de espírito, de que ninguém tomava conhecimento. Enfiou uma das mãos no bolso de novo à procura de um lenço, xingou novamente e resolveu que era melhor parar em algum lugar e comprar lenços de papel. Do outro lado da praça, naquele bairro que já fora densamente habitado, James viu a vitrine iluminada de uma lojinha, que possivelmente ainda estaria aberta àquela hora da noite. Mais uma loja que em breve vai falir, pensou ele, enquanto atravessava a praça, e esse pensamento lhe dava prazer. Lá dentro a iluminação ofuscava. Havia algumas balconistas cansadas atrás de balcões vazios, e uma vitrola tocando a todo volume para um único freguês desanimado, num canto. A música estridente abafou a voz de James. Ele pediu lenços de papel num tom que dava a entender que a balconista era responsável por seu resfriado. A moça se virou para a prateleira atrás dela, mas se desvirou a fim de olhar de relance o rosto dele. Pegou um pacote, mas parou, hesitante, examinando-o com curiosidade. "O senhor é James Taggart?" perguntou. "Sou", e respondeu ele, seco. "Por quê?" "Ah." No rosto da moça havia a expressão de uma criança que assiste à explosão de um morteiro, um olhar que ele achava que só mereciam as estrelas de cinema. "Vi sua foto no jornal hoje, Sr. Taggart", comentou ela rapidamente. Um leve rubor corou suas faces e logo desapareceu. Dizia que foi uma grande realização e que foi o senhor quem fez tudo, só que o senhor fazia questão de que ninguém soubesse disso. "Ah", e retrucou James, sorrindo. "O senhor é igualzinho à sua foto", e disse ela, espantadíssima, e acrescentou: "Que coisa, o senhor entrar aqui em pessoa, assim sem mais nem menos." "E por que não?"
Perguntou ele, achando graça. Quer dizer, todo mundo falando, o país inteiro, o Senhor é que fez tudo, e o Senhor aqui. Nunca vi uma pessoa importante antes. Nunca estive tão perto de nada tão importante, quer dizer, dessas coisas que a gente lê no jornal. Era a primeira vez que ele tinha a experiência de causar sucesso no lugar em que entrava. A moça parecia nem estar cansada mais, como se aquela lojinha houvesse se transformado num lugar maravilhoso e importante. Senhor Taggart, é verdade isso que o jornal disse do senhor? O quê? Isso do seu segredo. Que segredo? Que todo mundo estava brigando por causa da ponte do senhor, que ia cair ou não ia cair, e o senhor nem discutiu, foi em frente porque sabia que não ia cair, quando ninguém mais tinha certeza, quer dizer, a linha era um projeto da Taggart, o senhor é que estava por trás de tudo, mas fez segredo, porque não fazia questão de receber elogios. Ele já lera a nota distribuída à imprensa pelo Departamento de Relações Públicas. É verdade, sim. A moça olhou de tal modo que ele acreditou que era mesmo verdade. Foi maravilhoso da sua parte, Sr. Taggart. Você sempre se lembra do que lê nos jornais, com tantos detalhes? Ah, lembro sim, quer dizer, acho que sim. Todas as coisas interessantes, as coisas importantes. Gosto de ler sobre elas. Comigo nunca acontece nada de importante. Ela disse aquilo sorrindo, sem autocomiseração. Havia uma determinação juvenil em sua voz, nos seus movimentos. Tinha os cabelos ruivos cacheados, olhos bem separados, algumas sardas no nariz arrebitado. James pensou que quem reparasse em seu rosto diria que era bonito, só que não havia nenhum motivo em particular para reparar nele. Era um rostinho comum, que de especial só tinha um olhar muito vivo, interessado, um olhar que esperava encontrar um segredo emocionante por trás de tudo no mundo. Sr. Taggart, como o senhor se sente como um grande homem, e como você se sente como uma mocinha? Ela riu. Ora, acho ótimo. Então você está em melhor situação que eu. Ah, como é que o senhor pode dizer uma coisa tão... Talvez seja sorte sua você não ter nada a ver com os grandes acontecimentos que aparecem nos jornais. Grandes. O que você considera grande, afinal? Bem, e importante. O que é importante? O senhor é que deve saber. Nada é importante. Ela o olhou sem acreditar. Logo o senhor, dizer isso, e logo hoje. Se você quer saber, não me sinto nem um pouco maravilhoso. Nunca me senti menos maravilhoso na vida. James ficou surpreso ao ver que a moça o fitava com um olhar de preocupação que ninguém jamais lhe dirigira. O senhor está exausto, disse ela, séria. Eles que vão para o inferno. Eles, quem? Quem estiver fazendo o senhor se sentir desse jeito. Isso não é direito. O que não é direito? O senhor se sentir desse jeito. O senhor aguentou muita coisa, mas acabou vencendo todo mundo e, portanto, merece se divertir agora. Merece, mesmo. E como você sugere que eu me divirta? Ah, não sei. Mas pensei que o senhor ia comemorar esta noite, uma festa cheia de gente famosa e champanhe, e que iam dar coisas ao senhor, sei lá, a chave da cidade, uma tremenda festa. E não ficar andando por aí, comprando lenços de papel, onde já se viu? É melhor me dar logo os lenços, antes que você se esqueça, disse ele, entregando-lhe o dinheiro. Quanto a tal festa, já lhe ocorreu que talvez eu não queira ver ninguém esta noite? Ela ficou a pensar, séria. Não pensei nisso, não. Mas até entendo por quê. Por quê? Era uma pergunta cuja resposta ele desconhecia. Porque ninguém é bom o bastante para o senhor, e respondeu a moça, com simplicidade, não como uma lisonja, mas como a constatação de um fato. É isso que você pensa? Acho que não gosto muito de gente, Sr. Taggart. Pelo menos, não da maioria das pessoas. Eu também não. De ninguém. Eu pensava que um homem como o senhor não ia saber como eles são maus e tentam pisar no senhor e se dar bem à sua custa. Eu achava que os grandes homens conseguiam escapar dessa gente e não viviam atacados pelas pulgas, mas acho que eu estava errada. Atacados pelas pulgas? Como assim? Ah, eu digo isso quando as coisas estão difíceis, que eu tenho de escapar para um lugar onde não fique mordida pelas pulgas, quer dizer, esse tipo de gente. Mas vai ver que todo mundo é assim também, só que as pulgas são maiores. Muito maiores. Ela não disse nada, como se estivesse pensando em alguma coisa. É engraçado, disse ela, com uma voz triste, como se falasse com os próprios botões. O quê?
Uma vez li num livro que os grandes homens são sempre infelizes, e quanto maiores, mais infelizes. Eu não entendi, mas vai ver que é verdade. Muito mais do que você pensa. Ela desviou o rosto. Tinha uma expressão perturbada. Por que você se preocupa tanto com os grandes homens? Perguntou ele. Você vive cultuando heróis, ou o quê? Ela se virou para James, e ele viu a luz de um sorriso interior, enquanto o rosto permanecia muito sério. Era o olhar mais eloquente que alguém já dirigira a ele. Ela respondeu, com uma voz impessoal e tranquila. Mas o que mais há para cultuar, Sr. Taggart? Um som estridente, entre cigarra e campainha, soou de repente, irritantemente. Ela levantou a cabeça de súbito, como se acordasse ao som de um despertador, e suspirou. Hora de fechar, Sr. Taggart, disse ela, contrariada. Vá pegar o seu chapéu. Eu a espero lá fora, disse ele. A moça olhou fixamente, como se tal possibilidade lhe parecesse inconcebível. Falando sério? Sussurrou ela. Falando sério. A moça saiu correndo como uma bala em direção ao fundo da loja, esquecendo o balcão, suas obrigações profissionais e o princípio de que uma mulher jamais deve aceitar o convite de um homem com excesso de entusiasmo. Ele ficou a olhá-la por um momento, apertando os olhos. Não disse a si mesmo qual era a natureza do que estava sentindo, jamais identificar suas emoções era o único princípio que seguia em sua vida, limitava-se a senti-las, e este sentimento em particular era agradável, e era esta identificação a única que lhe interessava. Mas o sentimento era produto de um pensamento que ele não queria formular. Muitas vezes conhecera moças mais pobres, que fingiam admirá-lo, enchendo-o de lisonjas grosseiras cujo objetivo era óbvio. Não gostava nem desgostava delas, sua companhia ao mesmo tempo lhe agradava e o entediava, e ele as tratava como iguais, num jogo que considerava natural para os dois jogadores. Aquela moça era diferente. As palavras que estavam em sua mente, mas que ele não formulava, eram: a bobinha está mesmo falando sério. O fato de que ele a esperava com impaciência, parado na calçada, na chuva, e de que ela era a única pessoa de quem ele precisava naquela noite não o incomodava, nem lhe parecia uma contradição. Ele não deu nome à natureza de sua necessidade. Não havia contradição entre as duas ideias, já que ele não as expressara. Quando ela saiu, James percebeu a curiosa combinação que havia entre sua timidez e o modo como ela mantinha a cabeça erguida. Usava uma capa de chuva feia, bijuterias baratas na lapela e um pequeno chapéu com flores de pelúcia, que se misturavam, com ar desafiador, a seus cabelos cacheados. Curiosamente, a cabeça erguida fazia com que o chapéu parecesse bonito, enfatizava o fato de que ela sabia ficar bem até mesmo com as roupas que usava. Vamos até lá em casa tomar alguma coisa? Perguntou ele. Ela fez que sim, muda, como se temesse não encontrar as palavras corretas para exprimir que concordava. Então, sem olhar para ele, como se falasse consigo própria, disse: o senhor não queria ver ninguém hoje, mas quer ver a mim? James jamais ouvira um tom tão orgulhoso na voz de alguém. Sentada ao seu lado no táxi, ela não falava nada, olhava para os arranha-céus pelos quais passavam. Depois de algum tempo, disse: eu já tinha ouvido que coisas desse tipo acontecem em Nova York, mas nunca imaginei que fossem acontecer comigo. Você é de onde? Buffalo. Tem família? Ela hesitou. Acho que sim. Lá em Buffalo. Você acha? Como assim? Eu sumi de lá. Por quê? Achei que, para eu poder ser alguém na vida, tinha que me afastar deles, para sempre. Por quê? O que foi que aconteceu? Nada. E não ia acontecer nada. Era isso que eu não aguentava. Como assim? Bem, acho que é melhor eu dizer a verdade para o senhor. Meu velho nunca foi de nada, e mamãe nunca ligou para isso, e eu acabei enjoando de ser a única da nossa família de 7 pessoas que trabalhava, enquanto os outros nunca davam sorte, por um ou outro motivo. Achei que, se eu não pulasse fora, ia acabar igual a eles. Por isso comprei uma passagem de trem um dia e sumi, sem me despedir. Eles não souberam que eu estava indo embora. De repente, ela se lembrou de algo e deu uma risadinha. Era um trem da Taggart. Quando você veio para cá? Faz 6 meses. E você está sozinha? Estou, e respondeu ela, satisfeita. Era isso mesmo que você queria? Bem, sabe como é? Queria fazer alguma coisa, subir na vida. Subir até onde? Ah, sei lá. Mas as pessoas fazem coisas no mundo.
Eu via fotos de Nova York e pensava, apontou, pela janela molhada de chuva do táxi, para os arranha-céus gigantescos, eu pensava, alguém construiu esses prédios. Em vez de ficar se queixando que a cozinha está imunda e o teto cheio de goteiras e os encanamentos entupidos e este mundo é uma porcaria e, Sr. Taggart, ela virou a cabeça para ele com um movimento súbito, num arrepio, e o encarou de frente. Nós vivíamos na miséria e nem ligávamos para isso. Era isso que eu não aguentava, isso de ninguém ligar. Ninguém mexia um dedo, nem para esvaziar a lata de lixo. E a vizinha dizia que era minha obrigação ajudá-los, que tanto fazia o que ia ser de mim ou dela ou deles, porque a vida é assim mesmo e ninguém pode fazer nada. Por trás do olhar vivo da moça, James divisou algo machucado e endurecido. Não quero falar sobre eles, prosseguiu ela. Com o Senhor, não. Isso de eu encontrar o Senhor, isso é o tipo de coisa que não tem nada a ver com eles. Não quero. É uma coisa minha, só minha. Quantos anos você tem? Perguntou ele. 19. Quando a olhou em sua sala de visitas iluminada, pensou que ela teria um belo corpo se alimentasse melhor. Parecia magra demais para sua altura e estrutura óssea. Trajava um vestidinho preto apertado e surrado, o qual tentara disfarçar com as pulseiras plásticas berrantes que chacoalhavam em seu braço. A moça olhava ao redor como se aquela sala fosse um museu, como se não pudesse tocar em nada e devesse olhar para tudo com muita atenção e gravar bem na memória. Como você se chama? Cheryl Brooks. Bem, sente-se. James preparou os drinks em silêncio, enquanto ela esperava, obediente, sentada na beira de uma poltrona. Quando ele lhe entregou um copo, ela provou alguns goles, como se por obrigação, depois ficou com o copo na mão. Ele percebeu que ela não saboreava a bebida, não a percebia, não tinha tempo para pensar nela. Ele bebeu um gole de seu copo e o colocou na mesa, com irritação, também não estava com vontade de beber. Andava de um lado para outro, emburrado, sabendo que os olhos da moça o seguiam, gozando esse fato, gozando a tremenda importância que seus movimentos, suas abotoaduras, seus cadarços, seus abajures e cinzeiros ganhavam naqueles olhos ternos que nada questionavam. Sr. Taggart, por que o senhor é tão infeliz? Por que você se interessa em saber isso? Porque, bem, se o senhor não tem direito de ser feliz e orgulhoso, então quem tem? É o que eu queria saber, quem tem? Virou-se para ela abruptamente, explodindo, como se houvesse queimado um fusível de segurança. Não foi ele quem inventou o ferro e o alto forno, não é? Ele quem? Riordan. Não foi ele quem inventou o processo de fundição, a química e a compressão de ar. Riordan não ia poder inventar o metal dele se não fosse por milhares de outras pessoas. O metal dele. Por que ele acha que é dele? Por que acha que é a invenção dele? Todo mundo usa o trabalho de todo mundo. Ninguém nunca inventa nada, a moça disse, intrigada. Mas o ferro e todas essas coisas já existiam antes. Por que ninguém mais fez esse metal? Só o Sr. Riordan. Ele não fez isso para nenhum fim nobre, fez só para lucrar, ele não faz nada por outro motivo. E o que tem nisso, Sr. Taggart? Então ela riu baixinho, como se de repente tivesse resolvido um enigma. Isso é bobagem, Sr. Taggart. O senhor não está falando sério. O senhor sabe que o Sr. Riordan merece todo esse lucro, como o senhor também. O senhor diz isso só por modéstia, porque todo mundo sabe que trabalho maravilhoso vocês estão fazendo, o Sr. Riordan e a sua irmã, que deve ser uma pessoa maravilhosa. É mesmo? Pois é o que você pensa. Ela é uma mulher dura, insensível, que passa a vida construindo estradas de ferro e pontes, não em nome de algum ideal nobre, mas só porque ela gosta. Se ela gosta, o que há de admirável no trabalho dela? Não sei se foi uma ideia tão boa assim construir aquela ferrovia para aqueles industriais prósperos do Colorado, quando há tanta gente pobre, nas áreas mais atingidas pela crise, que precisa de transporte. Mas não foi o senhor que lutou para construir essa linha? Fui, porque era meu dever para com a companhia, com os acionistas e com nossos funcionários. Mas não pense que gosto disso. Não sei se foi uma ideia tão boa assim, inventar esse metal novo e complicado quando há tantos países precisando de ferro, apenas ferro. Sabe que a República Popular da China não tem nem pregos para construir telhados de casas? Mas isso não é culpa sua. Alguém devia cuidar disso. Alguém que enxergue mais, além de seus próprios interesses.
Hoje em dia, quando há tanto sofrimento ao nosso redor, nenhuma pessoa sensível dedicaria 10 anos de sua vida a experiências malucas com metais sofisticados. Você acha isso genial? Pois não é nenhum talento superior, e sim apenas uma casca de insensibilidade tão grossa que não seria furada nem mesmo por uma tonelada de metal Rearden. Há várias pessoas no mundo muito mais capacitadas do que ele, só que os nomes delas não saem nos jornais, e você não as encontra em qualquer passagem de nível, porque elas não conseguem inventar pontes quando estão preocupadas com o sofrimento da humanidade. Ela o encarava em silêncio, respeitosa. Seu entusiasmo febril havia diminuído, seus olhos brilhavam menos. Ele estava se sentindo melhor. Pegou seu copo, tomou um gole e deu uma risadinha de repente, ao se lembrar de algo. Foi engraçado, sabe, disse ele, num tom menos tenso, mais animado, de quem troca confidências com um amigo. Você devia ter visto a cara do Warren Boyle ontem, quando chegou a primeira mensagem de rádio de Wyatt Junction. Ele ficou verde, verde mesmo, como um peixe que já está ficando estragado. Sabe o que ele fez ontem, quando recebeu a má notícia? Alugou uma suíte no Hotel Valhalla, e você sabe muito bem que tipo de hotel é esse, e, pelo que me disseram, ainda estava lá hoje, bebendo até cair, com alguns amigos e metade da população feminina da Amsterdã Avenue. Quem é esse Sr. Boyle? Perguntou a moça, estupefata. Ah, um gordão metido a besta. Um sujeito esperto, que às vezes fica esperto até demais. Você tinha que ver a cara dele ontem. Eu me diverti. Ele e o Dr. Floyd Ferris. Esse também não gostou nem um pouco, nem um pouco. O Dr. Ferris, tão elegante, do Instituto Científico Nacional, o servidor do povo, com seu vocabulário tão seleto. Mas até que ele se saiu bem, só que nas entrelinhas dava para ver como esperneava. Me refiro à entrevista que ele deu hoje de manhã, em que disse: a nação deu a Rearden aquele metal, e agora esperemos que ele dê a ela algo em troca. Essa foi boa, levando-se em conta quem é que vive à custa do governo, e tantas outras coisas. Até que se saiu melhor do que Bertrand Scudder, esse só conseguiu dizer sem comentários, quando seus colegas da imprensa lhe pediram que dissesse como se sentia. Sem comentários. Imagine, logo ele, que, desde que nasceu, não conseguiu ficar de boca fechada 10 minutos, que fala a respeito de qualquer coisa que você lhe perguntar ou mesmo não perguntar, seja sobre poesia abissínia, seja sobre o estado dos banheiros femininos na indústria têxtil. E o Dr. Pritchett, aquele velho imbecil, anda dizendo que tem certeza de que Rearden não inventou aquele metal, porque uma fonte suspeita lhe disse que ele o roubou de um pobre inventor que assassinou. Ele ria alegre. A moça o ouvia como se lhe desse uma aula de matemática superior, sem entender nada, nem mesmo o estilo de sua linguagem, um estilo que tinha o efeito de fazer o mistério parecer ainda maior, porque ela tinha certeza de que, vindo de quem vinha, não queria dizer o que significaria se saísse da boca de qualquer outra pessoa. James serviu-se de mais uma dose e a bebeu de um só gole, mas sua alegria desapareceu de repente. Jogou-se numa poltrona, encarando a moça de frente, com seus olhinhos confusos, abaixo da testa alta que emendava na careca. Ela volta amanhã, disse ele, com um riso que não traduzia humor. Ela quem? Minha irmã. Minha querida irmã. Ah, mas ela vai se achar o máximo, não vai? O senhor não gosta de sua irmã, Sr. Taggart? Ele riu o mesmo riso sem humor. Seu significado era tão evidente que a moça não repetiu a pergunta. Por quê? Perguntou ela. Por ela se achar tão boa. Com que direito ela pensa assim? Com que direito qualquer um se acha bom? Ninguém presta. O senhor não está falando sério. Quero dizer que nós não passamos de seres humanos, e o que é um ser humano? Uma criatura fraca, feia, pecaminosa, que já nasce assim, fundamentalmente corrompida, de modo que a humildade é a única virtude que ela devia praticar. Devia passar a vida de joelhos, pedindo perdão por sua existência imunda. Quando um homem se acha bom, isso é sinal de que ele está podre. O orgulho é o pior de todos os pecados, seja o que for que o homem tiver feito. Mas e se a pessoa souber que o que fez é bom? Então ela deve pedir desculpas por tê-lo feito. A quem? Aos outros, que não o fizeram. Eu não entendi. Claro que não. Só depois de anos e anos de estudo nas mais elevadas áreas do saber é que vai poder entender. Já ouviu falar na obra As Contradições Metafísicas do Universo, do Dr. Simon Pritchett? Ela sacudiu a cabeça, assustada. Como é que você pode saber o que é bom? Quem sabe o que é bom?
Não existem absolutos, conforme o Dr. Pritchett demonstrou de modo irrefutável. Nada é absoluto. Tudo é questão de opinião. Como é que você sabe que a ponte não caiu? Você apenas pensa que não. Como é que você sabe se realmente existe essa ponte? Você acha que um sistema filosófico, como o do Dr. Pritchett, é apenas uma coisa acadêmica, desligada, sem nenhum sentido prático? Mas não é. Mas não é mesmo. Mas, Sr. Taggart, a ferrovia que o senhor construiu, e o que é essa ferrovia, afinal? Apenas uma realização material. Que importância tem isso? Há alguma grandeza numa coisa material? Só um animal irracional pode achar graça naquela ponte, quando há tantas coisas mais elevadas na vida. Mas as coisas mais elevadas são reconhecidas? Não. Veja só as pessoas. Tanto falatório, tantas manchetes por causa de um truque feito com partículas materiais. Porém, alguém dá importância às coisas mais nobres? Fazem alguma manchete sobre um fenômeno do espírito? Percebem ou reconhecem uma pessoa de sensibilidade mais aguçada? E você ainda se espanta de ver que todo grande homem está condenado à infelicidade neste mundo depravado? Taggart se debruçou para a frente, fitando a moça com um olhar intenso. Vou lhe dizer uma coisa: a infelicidade é o sinal característico da virtude. Se um homem é infeliz, realmente, verdadeiramente infeliz, isso quer dizer que ele é um homem superior. Taggart viu o olhar confuso e ansioso no rosto da moça. Mas o senhor tem tudo o que quer. Tem a melhor ferrovia do país, os jornais consideram o senhor o maior executivo de nossa época, dizem que as ações da sua companhia lhe deram uma fortuna da noite para o dia, o senhor tem tudo o que podia querer. E não está satisfeito? Não. No rápido instante em que ele pronunciou sua resposta, ela se sentiu assustada, percebendo um medo súbito dentro dele. Sem saber por quê, ela baixou o tom de voz e sussurrou: o senhor preferia que aquela ponte tivesse caído? Eu não disse isso, exclamou ele, ríspido. Depois deu de ombros e fez um gesto de desprezo. Você não entende. Desculpe. Eu sei que tenho muito que aprender. Estou me referindo a uma fome por algo muito superior àquela ponte. Uma fome que nada de material pode satisfazer. O que, Sr. Taggart? O que o senhor quer? Lá vem você. Assim que você pergunta o que o senhor quer, você volta ao mundo material mesquinho, em que tudo tem que ser rotulado e medido. Estou falando de coisas que não têm nome na linguagem materialista, as esferas mais elevadas do espírito, que o homem jamais alcança. O que é a realização humana, afinal? A Terra não passa de um átomo rodopiando no universo? Qual a importância daquela ponte para o sistema solar? Um súbito olhar alegre de compreensão iluminou o rosto da moça. É maravilhoso de sua parte achar que suas realizações não bastam para o senhor. Acho que quanto mais longe o senhor vá, mais quer seguir em frente. É um homem ambicioso. É o que eu mais admiro, a ambição. Quero dizer, fazer coisas, sem parar e desistir, mas fazer. Eu entendo, Sr. Taggart, embora eu não compreenda todos esses pensamentos elevados. Você vai aprender. Vou me esforçar muito para aprender. O olhar de admiração da moça não mudara. Ele andou até o outro lado da sala, sob aquele olhar que o iluminava como um holofote. Foi colocar mais uma dose no copo. Havia um espelho atrás do bar. James viu seu próprio reflexo no espelho, o corpo alto distorcido por uma postura desleixada, como se para negar deliberadamente a beleza humana, o cabelo que rareava, a boca mole e aborrecida. De repente percebeu que o que ela via não era ele, e sim a figura heroica de um construtor, com ombros orgulhosamente esticados e cabelos soltos ao vento. Deu uma risadinha, achando que estava pregando uma boa peça na moça, sentindo uma vaga sensação semelhante a uma sensação de vitória, de superioridade, por haver conseguido enganá-la. Bebendo um gole, James olhou de relance para a porta do quarto e pensou na maneira normal como aventuras desse tipo costumavam terminar. Achou que seria fácil. A moça estava impressionada demais para resistir. Viu o brilho avermelhado de seus cabelos e a pele lisa e reluzente de seu ombro. Desviou o olhar. Para quê? Pensou. O leve desejo que sentia não passava de uma sensação física de desconforto. O que mais o impelia a agir não era a moça em si, mas a ideia de que a maioria dos homens, naquela situação, não perderia a oportunidade. James reconheceu que ela era uma pessoa muito melhor do que Betty Pope, talvez a melhor que já tivera a chance de conquistar. Mesmo assim, permaneceu indiferente.
A perspectiva de sentir prazer não valia o esforço necessário para sua concretização. Ele não sentia desejo de experimentar prazer. Está ficando tarde, disse ele. Onde você mora? Tome mais um drink que eu depois a levo em casa. Quando se despediu dela à porta de uma cabeça de porco miserável num bairro pobre, ela hesitou, esforçando-se para não fazer a pergunta que sentia uma vontade desesperada de fazer. Será que? Começou e parou. O quê? Não, nada, nada. Ele sabia que a pergunta era: será que vamos nos ver de novo? Dava-lhe prazer não responder à pergunta, muito embora ele soubesse que ia procurá-la. Ela olhou novamente, como se fosse talvez pela última vez, e então disse, muito séria, em voz baixa: Sr. Taggart, estou muito agradecida ao Senhor, porque o Senhor, quer dizer, qualquer outro homem teria tentado, quer dizer, só ia querer saber de uma coisa, mas o Senhor é muito superior a essas coisas, muito. Você aceitaria? Retrucou ele, com um leve sorriso interessado. Ela se afastou dele, subitamente horrorizada do que ela própria dissera. Ah, não, não foi isso que eu quis dizer! Exclamou. Ah, meu Deus, eu não estava querendo insinuar que, corou violentamente, se virou e subiu correndo a longa e íngreme escadaria do cortiço. James ficou parado na calçada, com uma sensação estranha, pesada e confusa de satisfação, como se ele tivesse feito uma ação virtuosa e como se tivesse se vingado de todas as pessoas que, ao longo do percurso de 500 quilômetros, haviam aplaudido a linha John Galt. Quando o trem chegou a Filadélfia, Riordan a deixou sem uma palavra, como se as noites da viagem de volta não merecessem ser mencionadas à luz da realidade das estações repletas de gente e locomotivas em movimento, a realidade que ele respeitava. Dagny seguiu sozinha para Nova York. Mas naquela noite, bem tarde, a campainha de seu apartamento tocou, e Dagny percebeu que já esperava por aquilo. Ele entrou sem dizer nada e a olhou, tornando sua presença silenciosa mais íntima que qualquer saudação verbal. Havia um leve sorriso de desprezo em seus lábios, que ao mesmo tempo reconhecia e zombava das horas de impaciência que ambos haviam vivido. Ficou parado no meio da sala, olhando ao redor lentamente. Aquele era o apartamento de Dagny, o lugar que, durante 2 anos, fora o foco de seu tormento, o lugar sobre o qual ele não devia pensar, mas em que pensava assim mesmo, o lugar onde ele não podia ir, e onde agora entrava com os passos seguros e tranquilos de proprietário legítimo. Sentou-se numa poltrona, esticando as pernas, e ela se pôs à sua frente, quase como se precisasse de sua permissão para sentar e lhe desse prazer esperar. Posso lhe dizer que você fez um trabalho magnífico na construção daquela linha? Perguntou ele. Dagny o olhou, espantada. Ele jamais lhe fizera um elogio explícito como aquele, o tom de admiração em sua voz era verdadeiro, mas o toque de sarcasmo permanecia em seu rosto, e ela tinha a impressão de que ele falava tendo em mente algum objetivo que ela não podia adivinhar. Passei o dia todo respondendo a perguntas sobre você, e sobre a linha, o metal e o futuro, além de contar as encomendas de metal. Estão chegando a um ritmo de milhares de toneladas por hora. Onde é que essa gente toda estava 9 meses atrás? Ninguém estava interessado. Hoje tive de mandar desligar o telefone, para não ser obrigado a falar com todas as pessoas que queriam se comunicar pessoalmente comigo para dizer que precisavam urgentemente de metal. Riordan, o que você fez hoje? Não sei. Tentei prestar atenção nos relatórios de Ed, tentei fugir das pessoas, tentei levantar o material circulante para colocar mais trens na linha John Galt, porque, do jeito como estava planejado, o cronograma não ia dar conta dos pedidos que se acumularam em apenas 3 dias. Muita gente quis falar com você hoje, não foi? É, muita. Eles dariam tudo só para trocar umas palavras com você, não é? Bem, imagino que sim. Os repórteres me perguntavam o tempo todo como você era. Um rapazinho de um jornal local disse várias vezes que você era uma mulher extraordinária. Disse que, se tivesse oportunidade de falar com você, teria medo. E tem razão. Esse futuro de que eles tanto falam e têm medo vai ser como você o fez, porque você teve a força que nenhum deles teve. Todas as estradas que levam à riqueza, que eles agora procuram, foi você quem as abriu. A força de se manter firme apesar de todos estarem contra. A força de só levar em conta a própria vontade. Dagny prendeu a respiração. Sabia aonde ele queria chegar. Ficou muito tesa, com os braços caídos ao longo do corpo, o rosto austero, como se estivesse se obrigando a suportar um suplício. Os elogios a atingiam como se fossem insultos.
Eles ficaram fazendo perguntas, não foi? Insistiu Rearden, debruçando-se para a frente. E olharam para você com admiração, como se você estivesse no alto de uma montanha, e tudo o que eles pudessem fazer fosse tirar o chapéu para você de uma grande distância. Não foi? Foi, sussurrou ela. Como se soubessem que é impossível se aproximar de você, falar na sua presença, tocar no seu vestido. Sabiam disso, mesmo, e era verdade. Olharam para você cheios de respeito, não foi? E a admiração. Ele agarrou pelo braço, a obrigou a se ajoelhar, retorcendo o corpo contra as pernas dele, e se abaixou para beijá-la na boca. Ela riu silenciosamente, um riso debochado, mas com os olhos entreabertos de prazer. Horas depois, deitados na cama, Rearden lhe fez uma pergunta de repente, enquanto lhe acariciava o corpo e o dobrava contra seu braço, debruçando-se sobre ela, e, pela expressão intensa de seu rosto, pela sua voz que, embora firme e grave, parecia conter um soluço, ela percebeu que a pergunta lhe escapava dos lábios como se estivesse gasta pelas muitas horas de tortura pelas quais passara em sua mente. Quais foram os outros homens que já a possuíram? Olhou-a como se a pergunta fosse uma cena visualizada em todos os detalhes, uma visão detestável, mas que ele não abandonaria. Ela percebeu o tom de desprezo em sua voz, o ódio, o sofrimento, e uma estranha ansiedade que não visava torturá-la. Ele fizera a pergunta, apertando-a com força contra seu próprio corpo. Ela respondeu com voz firme, porém ele percebeu um brilho perigoso em seus olhos, como se ela avisasse que o entendia muito bem. Só houve mais um ranque. Quando? Eu tinha 17 anos. Durou muito? Alguns anos. Quem era ele? Ela se afastou, deitando-se sobre seu braço. Ele se aproximou, o rosto tenso, olhando-a nos olhos. Não vou dizer. Você o amava? Não vou dizer. Você gostou de dormir com ele? Gostei. O riso que havia nos olhos dela tivera o efeito de transformar a resposta numa bofetada no rosto dele, pois o riso mostrava que ela sabia que era essa resposta que ele temia e queria ouvir. Rearden lhe torceu os braços em suas costas, prendendo-a, com os seios apertados contra seu peito. Ela sentiu a dor em seus ombros, ouviu a raiva em suas palavras e o prazer em sua voz. Quem era ele? Ela não respondeu, olhou para ele, os olhos escurecidos e curiosamente brilhantes, e ele viu que nos seus lábios distorcidos pela dor havia um sorriso sarcástico. Sob o toque de seus lábios, Rearden viu o sarcasmo se transformar em entrega. Ele lhe segurava o corpo como se a violência e o desespero com que a possuía pudessem aniquilar seu rival desconhecido, eliminá-lo de seu passado e, mais ainda, transformar toda ela, até mesmo o rival, em instrumento de seu prazer. Ele percebeu, pela sofreguidão dos movimentos da mulher, que era assim que ela queria ser possuída. A silhueta de uma correia transportadora se movia contra as listras de fogo no céu, elevando carvão até uma torre distante, como se uma quantidade inesgotável de pequenos baldes pretos saísse da terra numa diagonal que riscava o crepúsculo. Ouvia-se um ruído dissonante distante por trás do render das correntes que um rapaz de macacão azul prendia a máquina, amarrando-as aos vagões plataformas alinhados no ramal ferroviário da Companhia King de Rolamentos de Connecticut. O Sr. Moven, da Companhia de Chaves e Sinais, que ficava do outro lado da rua, assistia à cena. Estava voltando para casa, vindo de sua fábrica, e parou para ver. Trajava um sobretudo leve, esticado por sobre sua barriga proeminente, e um chapéu sobre a cabeça, onde os cabelos louros já rareavam. No ar já havia um prenúncio de inverno. Todos os portões da fábrica daqui estavam escancarados, enquanto homens e guindastes retiravam as máquinas. Era como se retirassem os órgãos vitais e só deixassem a carcaça, pensou o Sr. Moven. Mais uma? Perguntou o Sr. Moven, apontando para a fábrica, embora já soubesse a resposta. Hein? Perguntou o rapaz, que não o percebera ali. Mais uma companhia se mudando para o Colorado? É, a terceira que se muda de Connecticut nas últimas 2 semanas, disse o Sr. Moven. E quando se vê o que está acontecendo em Nova Jersey, Rhode Island, Massachusetts e em toda a costa atlântica? O rapaz não olhava para ele e parecia não estar ouvindo. É como uma torneira que vaza, disse o Sr. Moven, e toda a água está escoando para o Colorado. Todo o dinheiro. O rapaz jogou a corrente sobre um volume coberto de lona e subiu nele. Ninguém tem apego a seu estado natal, nada, estão fugindo. Não sei o que está acontecendo com as pessoas. É a lei, disse o rapaz. Que lei?
A lei da igualdade de oportunidades. Como assim? Eu soube que há um ano o Sr. Kim estava pensando em abrir uma filial no Colorado. Com a lei isso ficou impossível. Então ele resolveu simplesmente mudar toda a fábrica dele para lá. Não concordo com isso. A lei era necessária. É uma vergonha. Empresas antigas, que estão aqui há gerações, devia ser proibido. O jovem trabalhava depressa, competente, como se gostasse daquilo. Por trás dele, a correia transportadora subia ruidosamente em direção ao céu. À distância, 4 chaminés se elevavam, como mastros de bandeiras, e delas se desprendiam lentamente espirais de fumaça, como longas bandeiras a meio pau à luz avermelhada do crepúsculo. O Sr. Movem convivia com cada uma daquelas chaminés desde os tempos de seu pai e de seu avô. Ele via aquela correia transportadora da janela de seu escritório havia 30 anos. Parecia-lhe inconcebível que a companhia Kim de rolamentos desaparecesse de seu lugar no outro lado da rua. Ele soubera da decisão de Kim e não acreditara, ou melhor, acreditara como acreditava em quaisquer palavras, e ouvia ou dizia, como sons que não tinham uma relação fixa com a realidade física. Agora ele estava compreendendo que aquelas palavras eram reais. Permanecia parado ao lado dos vagões-plataformas como se ainda tivesse possibilidade de detê-los. Não é direito, lhe disse, dirigindo-se a todas as chaminés e fábricas ao seu redor, mas o rapaz da correia transportadora era o único ser ali capaz de ouvi-lo. Não era assim no tempo de meu pai. Não sou nenhum magnata. Não quero brigar com ninguém. O que está acontecendo com o mundo? Não houve resposta. Você, por exemplo, estão levando você para o Colorado também? Eu? Não. Não sou da firma. Fui contratado só para fazer este serviço. Para onde você vai quando eles forem embora? Não faço a menor ideia. O que você vai fazer, se mais companhias se mudarem daqui? Vou esperar para ver. O Sr. Movem olhou para cima, na dúvida. Não sabia se a resposta dizia respeito a ele ou ao jovem. Mas a atenção do rapaz estava voltada para seu trabalho. Ele não olhava para baixo. Seguiu em frente, para os volumes envoltos em lona do próximo vagão-plataforma, e o Sr. Movem o seguiu, olhando para ele, dirigindo uma súplica a alguma coisa lá no alto. Eu tenho direitos, não tenho? Nasci aqui. Eu esperava que as velhas companhias ficassem aqui onde fui criado. Esperava tomar conta da velha fábrica como meu pai. Todo homem faz parte de sua comunidade. Ele tem direito a ter uma comunidade, não tem? Deviam fazer alguma coisa a respeito disso. De quê? Ah, já sei. Você acha tudo isso ótimo, não é? Essas novidades da Taggart, o metal Rearden e essa corrida do ouro para o Colorado e toda essa empolgação lá, o iate e os outros aumentando a produção como uma chaleira transbordando. Todo mundo acha ótimo. Só se ouve falar nisso, as pessoas estão abobalhadas, fazendo planos como crianças de férias. Como se fosse uma lua de mel nacional, um feriado que não acaba mais. O rapaz não disse nada. Pois eu não gosto, disse o Sr. Movem, baixando a voz. Os jornais também não dizem nada. Você pode ver, os jornais não dizem nada. O Sr. Movem não teve como resposta nada além do tilintar das correntes. Por que estão todos correndo para o Colorado? Perguntou. O que existe lá que não existe aqui? O rapaz sorriu. Talvez seja alguma coisa que o senhor tem que eles não têm. O quê? O rapaz não respondeu. Não entendo. É um lugar atrasado, primitivo. Não tem nem mesmo um governo moderno. É o pior governo estadual, o mais preguiçoso. Não faz nada, além de manter os tribunais e a polícia funcionando. Não faz nada pelo povo. Não ajuda ninguém. Não entendo por que todas as melhores companhias querem ir correndo para lá. O rapaz olhou de relance para ele, mas não respondeu. O Sr. Movem suspirou. Isso não está direito. A lei da igualdade de oportunidades foi uma boa ideia. Todo mundo merece uma oportunidade. É uma vergonha que gente como Kim se aproveite da lei. Por que não deixou que outra pessoa fabricasse rolamentos no Colorado? Eu queria que essa gente do Colorado nos deixasse em paz. Aquela fundição Stockton não tinha o direito de se meter a fabricar chaves e sinais. Eu trabalho nisso há anos, tenho direito por antiguidade, não é justo, é uma competição desenfreada, esses arrivistas não têm o direito de entrar assim à força. Onde eu vou vender chaves e sinais? Havia 2 grandes ferrovias lá no Colorado, agora a Fênix Durango fechou e só resta a Taggart Transcontinental. Não é direito eles obrigarem Dan Conway a falir.
Tem de haver espaço para a competição. E eu estou esperando há 6 meses uma partida de aço que encomendei de Oren Boyle, e agora ele vem me dizer que não pode me prometer nada, porque o metal Rearden bagunçou o mercado todo mundo só quer saber do tal metal. Boyle vai ter de se reestruturar. Não está direito isso, deixarem Rearden arruinar o mercado dos outros. E eu também quero metal Rearden, estou precisando, mas vá tentar arranjar. Tem uma fila de espera que dá para atravessar 3 estados. Ninguém consegue nada, só os cupinchas dele, gente como o iate da Nagger e não sei mais quem. Não está direito. Isso é discriminação. Eu não sou pior do que ninguém. Também mereço um pouco de metal. O jovem olhou para cima. Estive na Pensilvânia semana passada. Vi a siderúrgica Rearden. Nunca vi tanto movimento assim. Estão construindo mais 4 altos fornos, e depois vão fazer mais 6 novos altos fornos, e repetiu, olhando em direção ao sul. Aqui na costa leste ninguém constrói um alto forno há 5 anos. Sua silhueta se destacava contra o céu, em cima de um motor embrulhado, contemplando o poente com um leve sorriso de entusiasmo e interesse, como quem contempla um amor longínquo. Estão tão ocupados lá? Então o sorriso desapareceu de repente. Sacudiu o queixo de um modo brusco, o primeiro movimento brusco que fazia. Parecia indicar raiva. O Sr. Moven contemplou as máquinas ao seu redor, as correias, as rodas, a fumaça que se espalhava pesada e lentamente pelo entardecer, formando uma névoa que chegava até Nova York, além do horizonte, e sentiu-se tranquilizado ao pensar nas chamas sagradas de Nova York, sua fumaça, seus gasômetros, guindastes e cabos de alta tensão. Sentiu uma corrente de energia fluir por todas as estruturas encardidas daquela rua tão sua conhecida. Gostava da figura do rapaz lá no alto, havia algo de tranquilizador na maneira como ele trabalhava, algo que combinava com a paisagem em volta. Porém o Sr. Moven sentia, sem entender porquê, que em algum lugar havia uma rachadura que crescia e devorava aquelas paredes sólidas e eternas. Deviam fazer alguma coisa, disse o Sr. Moven. Um amigo meu abriu falência semana passada. Trabalhava no ramo petrolífero, tinha os 2 poços lá em Oklahoma, não conseguiu competir com Elise Wiat. Não está direito. Deviam dar uma oportunidade aos pequenos. Deviam limitar a produção de Wiat. Não deviam deixá-lo produzir tanto, todos os outros vão ter de fechar seus negócios. Ontem fiquei preso em Nova York, tive de largar meu carro lá e voltar de carona, não havia gasolina, dizem que está faltando combustível na cidade. Isso não está direito. Deviam fazer alguma coisa. Contemplando a paisagem, o Sr. Moven se perguntava qual seria essa ameaça sem nome, quem seria o responsável pela destruição. E o que o senhor vai fazer? Perguntou o rapaz. Quem? Eu? Perguntou o Sr. Moven. Eu é que não sei. Não sou nenhum magnata. Não sei resolver problemas de âmbito nacional. Eu só quero viver minha vida. Só sei que alguém devia fazer alguma coisa. Isso tudo não está direito. Escute, qual é seu nome? Owen Kellogg. Escute, Kellogg, o que você acha que vai acontecer com o mundo? O senhor não vai gostar de ouvir. Numa torre distante soou um apito, que chamava o turno da noite, e o Sr. Moven percebeu que estava ficando tarde. Suspirou, abotoando o casaco e se virando para ir embora. Bem, alguma coisa estão fazendo, disse ele. Coisas construtivas. O Legislativo aprovou uma lei que dá mais poderes ao Departamento de Planejamento Econômico e Recursos Nacionais. Eles nomearam um homem muito capaz como coordenador-chefe. Nunca ouvi falar nele, na verdade, mas os jornais dizem que ele tem futuro. Chama-se Wesley Moschel. Dagny estava à janela de sua sala, olhando para a cidade. Era tarde, e as luzes eram como as últimas fagulhas brilhando nas cinzas de uma fogueira apagada. Sentia-se em paz e tinha vontade de que fosse possível conter sua mente para lhe permitir ser alcançada por suas emoções, a fim de poder contemplar cada momento do último mês, que passara tão depressa. Não tivera tempo de perceber que havia voltado para sua sala na Tagat Transcontinental. Estivera tão ocupada que esqueceu estar voltando do exílio. Não percebera o que Jim disse quando ela voltou, nem mesmo se ele dissera alguma coisa. Só havia uma pessoa cuja reação ela queria conhecer. Telefonara para o Hotel Wayne Falkland, mas fora informada de que o Sr. Francisco de Anconi havia voltado para Buenos Aires. Dagny lembrou o momento em que assinara seu nome num contrato,
naquele momento, extinguir a linha John Galt. Agora era a linha Rio Norte, da Taggart Transcontinental, novamente, só que os homens que trabalhavam nela se recusavam a abolir o nome antigo. Ela também sentia dificuldade em trocar o nome. Se obrigava a não falar em linha John Galton e se perguntava por que era necessário fazer esforço e por que isso lhe dava uma leve tristeza. Um fim de tarde, dominada por um impulso súbito, Dagny resolveu ir até o beco atrás do edifício Taggart para olhar pela última vez o escritório da ferrovia John Galt. Não sabia o que queria, só ver, pensou. Um tapume de madeira havia sido construído na calçada. O velho prédio estava sendo demolido, finalmente. Dagny pulou por cima do tapume, à luz do poste de rua que, certa vez, projetara na calçada a sombra de um estranho, olhou para dentro da janela de seu antigo escritório. Não restava mais nada no andar térreo. As paredes haviam sido removidas, havia canos partidos saindo do teto e um monte de entulho no chão. Não havia nada para ver. Dagny havia perguntado a Riordan se ele viera a seu escritório uma noite na primavera passada e hesitara à porta, resistindo ao desejo de entrar, porém, mesmo antes de lhe responder, ela já sabia que não fora ele. Não lhe explicou por que fizera aquela pergunta. Não sabia por que aquela lembrança ainda a incomodava às vezes. Lá fora, o retângulo iluminado do calendário parecia uma pequena etiqueta presa ao céu negro. Informava, 2 de setembro. Dagny sorriu, um sorriso desafiador, se lembrando da corrida contra o calendário. Agora não havia mais prazos, pensou, não havia obstáculos, ameaças, limites. Ouviu uma chave abrindo a porta de seu apartamento. Era o som pelo qual havia esperado toda a noite. Riordan entrou, como já fizera muitas vezes, usando a chave que ela lhe dera como único aviso de sua chegada. Jogou o chapéu e o casaco numa cadeira com um gesto já familiar. Ele vestia smoking. Oi, disse Dagny. Ainda estou esperando chegar aqui uma noite e não a encontrar, disse ele. Se isso acontecer, é só ligar para meu escritório na Taggart. Qualquer noite. Não vai a lugar nenhum? Ciúmes, Hank? Não. Só curiosidade. Queria saber como seria. Ele a encarava do outro lado da sala, recusando-se a se aproximar dela, prolongando deliberadamente o prazer de saber que ele podia fazer o que quisesse quando quisesse. Dagny trajava um conjunto cinzento, roupa de ir ao trabalho, saia justa e blusa de tecido branca, transparente, que parecia uma camisa de homem. A blusa estava folgada ao redor de sua cintura, acentuando a magreza de seus quadris. O abajur por trás dela ressaltava a silhueta fina de seu corpo dentro da blusa. Como foi o banquete? Perguntou ela. Ótimo. Escapuli assim que pude. Por que não foi? Você foi convidada. Não queria ver você em público. Riordan a olhou como se afirmasse que compreendia perfeitamente o que ela dissera. Depois um esboço de sorriso se formou em seu rosto. Você não sabe o que perdeu. O Conselho Nacional da Indústria Metalúrgica nunca mais vai se dar o incômodo de me convidar para coisa alguma, a não ser que sejam obrigados a fazê-lo. O que houve? Nada. Só um monte de discursos. Foi desagradável para você? Foi, sim, de certo modo. Eu realmente fui disposto a me divertir. Quero um drink. Quero, sim. Você pega? Dagny se virou para pegar a bebida. Riordan a deteve, agarrando seus ombros. Puxou-lhe a cabeça para trás e beijou sua boca. Quando ele levantou a cabeça, ela o puxou para baixo novamente com um gesto exigente de proprietária, como que reforçando seu direito de fazê-lo. Então se afastou dele. Não precisa pegar o drink, disse ele. Na verdade, eu não queria beber. Só queria ver você me servindo. Então me deixe servi-lo. Não. Ele sorriu, esticando-se no sofá, as mãos cruzadas sob a cabeça. Sentia-se em casa. Era a primeira casa que ele jamais tivera. Sabe, o pior do banquete foi que todo mundo ali só estava querendo ir embora o mais depressa possível, disse ele. Só não entendo por que fizeram o tal banquete, então. Não tinham obrigação nenhuma. Certamente por mim é que não foi. Dagny pegou uma caixa de cigarros, lhe ofereceu, depois acendeu, com um isqueiro, o cigarro que lhe levara aos lábios, fazendo questão de servi-lo ostensivamente. Ele deu uma risada, e ela sorriu em resposta, depois sentou-se no braço de uma poltrona do outro lado da sala. Por que aceitou o convite, Hank? Você sempre se recusou a entrar para o conselho. Não quis recusar uma oferta de paz, agora que os derrotei, como eles sabem muito bem.
Nunca vou entrar para o conselho deles, mas, afinal, me chamaram como convidado de honra. Bem, achei que eles sabiam perder. Achei generoso da parte deles. Da parte deles? Você acha que foi generosidade minha? Hank, depois de tudo que eles fizeram para atrapalhar você, eu ganhei, não ganhei? Então achei que, você sabe, não guardo rancor deles por não terem visto o valor do metal antes. O importante é que acabaram vendo. Cada um tem seu tempo de aprender. Claro, sei que houve muita covardia da parte deles, e inveja e hipocrisia também, mas achei que isso era só na superfície. Agora que eu provei que tenho razão, de modo tão inquestionável, achei que eles me convidaram porque realmente reconhecem o valor do metal, e, quando ele fez uma breve pausa, Dagny sorriu. Ela sabia o que ele ia dizer, mas resolveu se calar, e isso faz com que eu perdoe qualquer um por qualquer coisa. Mas não foi nada disso, prosseguiu ele. E não consegui entender qual o motivo que os levou a realizar o banquete. Dagny, acho que não houve motivo nenhum. Não foi para me agradar, nem para ganhar nada de mim, nem para manter as aparências junto ao público. Não houve nenhum motivo, nenhum sentido. Eles estavam pouco ligando para o metal no tempo em que falavam mal dele, e continuam um pouco ligando agora. Na verdade, não tem medo de que eu os leve todos à falência. Estão pouco ligando até para isso. Sabe como foi o tal banquete? É como se eles tivessem ouvido dizer que existem certos valores que é preciso honrar e é assim que se faz, então fizeram tudo direitinho, como fantasmas teleguiados por seres de uma outra época mais feliz. Eu achei aquilo insuportável. Com o rosto tenso, ela exclamou: "E você não se acha generoso?" Ele olhou para Dagny. Havia um brilho brincalhão em seus olhos. "Por que isso faz você ficar tão zangada?" Ela respondeu, falando bem baixo para ocultar o toque de ternura em sua voz. "E você queria se divertir, bem feito para mim. Eu não devia ter esperado nada. Não sei o que eu queria. Pois eu sei. Nunca gostei desse tipo de coisa. Não sei porque imaginei que fosse ser diferente dessa vez. Sabe, fui para lá quase achando que o metal tivesse mudado tudo, até mesmo as pessoas. Claro, Hank. Eu sei, pois não foi nada do que eu pensava. Lembra que uma vez você disse que as comemorações deviam ser apenas para as pessoas que têm o que comemorar? Dagny ficou imóvel em sua poltrona. Jamais falara com ele a respeito daquela festa ou de qualquer outra coisa relacionada com a casa de Riarden. Após uma pausa, respondeu baixinho: "Lembro. Eu entendo o que você quis dizer. Aliás, já entendia na época." Ele a encarava de frente. Ela baixou os olhos. Riarden permaneceu mudo. Quando falou de novo, sua voz estava alegre. "A pior coisa que as pessoas fazem não são os insultos, e sim os elogios. Achei insuportáveis os elogios que me fizeram hoje, principalmente quando me diziam que todo mundo precisava de mim e eles, a cidade, o país, o mundo todo, imagino. Pelo visto, para eles o auge da glória é lidar com pessoas que precisam deles. Não suporto gente que precisa de mim." Olhou para ela. "Você precisa de mim?" Ela respondeu, com voz séria, desesperadamente. Ele riu. "Não. Não foi isso que quis dizer. Você não disse o que disse do modo como eles falam. Como foi que eu falei? Como um comprador que paga por aquilo que quer. Eles falam como mendigos balançando uma caneca com moedas. Quer dizer que eu pago, Hank? Não faça cara de inocente. Você sabe muito bem o que quero dizer." "Sei", sussurrou ela, sorrindo. "Ah, eles que se danem!" exclamou ele, alegre, esticando as pernas, mudando de posição sobre o sofá, gozando o prazer de relaxar. "Eu realmente sou péssimo como personalidade pública. Aliás, isso agora não importa. Para nós é indiferente o que eles entendem ou deixam de entender. Eles vão nos deixar em paz. O caminho está livre à nossa frente. E qual será a próxima realização, senhora vice-presidente?" "Uma ferrovia transcontinental de metal Riarden. Você quer para quando?" "Para amanhã de manhã. Mas só vou conseguir daqui a 3 anos. Acha que dá para fazer em 3 anos? Se a linha John Galt, Rio Norte continuar a ter o sucesso que está tendo agora, vai fazer ainda mais sucesso. Isso é só o começo. Já fiz um cronograma. À medida que o dinheiro for entrando, vou retirando a ferrovia principal, trecho por trecho, substituindo-a por uma linha de metal Riarden." "Ótimo. A gente começa assim que você quiser.
Vou começar a transferir os trilhos antigos para as linhas secundárias. Se eu não fizer isso, eles não vão aguentar por muito tempo, mesmo. Daqui a 3 anos, você vai poder ir até São Francisco sobre trilhos feitos com o seu metal, se alguém quiser lhe oferecer um banquete lá. Daqui a 3 anos, vou fabricar metal Rearden no Colorado, em Michigan e em Idaho. Esse é o meu cronograma. Siderúrgicas de sua propriedade? E a lei da igualdade de oportunidades? Você não acha que ela ainda vai existir daqui a 3 anos, acha? Nós provamos por A mais B que essa porcaria toda não vale nada. Todo o país está do nosso lado. Quem vai querer impedir que as coisas andem para frente agora? Quem vai dar ouvidos a essas bobagens? Há um lobby mais decente atuando em Washington neste exato momento. Eles vão conseguir revogar a lei da igualdade bem depressa. E espero que consigam. Passei o diabo essas últimas semanas, dando início às obras dos novos altos fornos, mas deu tudo certo. Eles estão sendo construídos, agora posso descansar, sentado à minha mesa, recolher o dinheiro que entra, vagabundear, ver os pedidos de metal Rearden se acumularem, me dar ao luxo de escolher a dedo quem vou atender. Escute, a que horas é o seu primeiro trem para Filadélfia amanhã de manhã? Ah, não sei. Não sabe. Que diabo de vice-presidente de operações é essa? Tenho que estar na siderúrgica amanhã às 7. Tem algum trem saindo por volta das 5? Tenho impressão de que o primeiro sai às 5:30. Você me acorda a tempo de pegar o trem? Ou prefere dar ordem para que me esperem? Eu o acordo. Ela ficou imóvel, a observá-lo, enquanto Rearden permanecia mudo. Ao entrar, ele parecia cansado, mas agora não havia mais nenhum sinal de cansaço em seu rosto. Dagny? Perguntou ele de repente. Seu tom de voz havia mudado, havia algo de sério e recôndito em sua voz. Por que você não quis me ver em público? Não quero fazer parte da sua vida profissional. Ele não disse nada de imediato. Após uma pausa, perguntou, como quem não quer nada. Quando foi a última vez que você tirou férias? Creio que faz 2, não, 3 anos. O que fez? Fui passar um mês nos Montes Adirondacks. Mas voltei uma semana depois. Eu fiz a mesma coisa há 5 anos. Só que fui ao Oregon. Estava deitado de barriga para cima, olhando para o teto. Dagny, vamos tirar férias juntos. A gente pega meu carro e Sammy por umas semanas, para qualquer lugar, por estradas escondidas, onde ninguém vai nos reconhecer. Não vamos deixar endereço, não vamos ler nenhum jornal, não vamos pegar em nenhum telefone, nada de vida profissional. Dagny se levantou, aproximou-se de Rearden, colocou-se ao lado do sofá e ficou a olhá-lo, a luz do abajur atrás dela. Não queria que ele visse seu rosto e percebesse que ela se esforçava para não sorrir. Você pode tirar umas férias, não pode? Insistiu ele. Está tudo acertado já. Não vamos ter outra oportunidade nos próximos 3 anos. Está bem, Hank? Disse ela, esforçando-se para que a voz saísse calma. Então você vai? Quando saímos? Segunda de manhã. Está bem. Dagny se virou para se afastar. Ele agarrou pelo pulso, puxou-a para baixo, fazendo-a se deitar sobre ele e a apertando com força, na posição em que ela havia caído, com uma das mãos em seu cabelo, apertando-lhe a boca contra a sua, a outra mão acariciando-lhe as costas sob a blusa, a cintura, as pernas. Ela sussurrou. E você ainda diz que eu não preciso de você? Dagny resistiu e se levantou, tirando o cabelo que lhe caíra no rosto. Ele permaneceu imóvel, olhando para ela, os olhos entreabertos, com um brilho de interesse nos olhos, um brilho levemente irônico. Ela olhou para baixo, uma das alças de sua combinação havia arrebentado, e a combinação pendia na diagonal de um de seus ombros. Rearden estava olhando para um de seus seios por baixo da blusa fina e transparente. Ela levantou a mão para endireitar a alça. Ele lhe deu um tapinha na mão. Dagny sorriu, compreendendo, com um olhar zombeteiro. Andou devagar, com passos medidos, até o outro lado da sala, e se encostou numa mesa, encarando-o, as mãos apoiadas na beira da mesa, os ombros jogados para trás. Era o contraste de que ele gostava, a severidade de suas roupas e o corpo semi-nu, a executiva de rede ferroviária que era a mulher que ele possuía. Rearden se levantou. Ficou sentado no sofá, as pernas cruzadas, esticadas para frente, as mãos nos bolsos. Olhava para ela com um olhar de proprietário. Quer dizer que você quer uma ferrovia transcontinental de metal Rearden, não é, senhora vice-presidente? Perguntou.
E se eu não lhe quiser dar o metal? Agora posso vender para quem eu bem entender e pedir o preço que quiser. Se fosse há um ano, eu exigiria que você dormisse comigo em troca do metal. Pena que você não fez isso. Você aceitaria? Claro. Como uma jogada profissional. Uma venda? Se o vendedor fosse você, você bem que teria gostado, não é? E você? Eu também, murmurou Dagny. Ele se aproximou, agarrou-a pelos ombros e apertou os lábios contra seu seio, através da blusa fina. Então, segurando-a, olhou para ela silenciosamente por algum tempo. O que você fez com aquela pulseira? Perguntou. Eles nunca haviam falado nela. Dagny teve de esperar um momento para que sua voz não falhasse. Está comigo. Quero que você a use. Se alguém perceber, vai ser pior para você do que para mim. Use-a. Ela foi buscar a pulseira de metal Rearden, entregou-a a ele sem dizer nada, encarando-o de frente. A pulseira azul esverdeada reluzia em sua mão. No momento em que ele a fechou em torno de seu pulso com um estalido, ela baixou a cabeça e beijou sua mão. O chão corria por baixo do carro. Desenovelando-se das serras sinuosas de Wisconsin, a estrada era o único sinal de trabalho humano. Uma ponte precária se estendia por um mar de capim, arbustos e árvores. Esse mar passava lentamente, com toques de amarelo, alaranjado e vermelho, subindo as encostas, com poças de verde nos grotões, sob um céu de um azul puro. Entre aquelas cores de cartão postal, o capô do automóvel parecia trabalho de joalheiro, com reflexos de sol no aço cromado e de céu no esmalte negro. Dagny estava com um dos braços apoiado no canto da janela, as pernas esticadas. Gostava do interior espaçoso daquele carro e do calor do sol nos ombros. Ela achava o campo lindo. O que eu queria ver, disse Riarden, era um outdoor. Dagny riu. Ele dissera o que ela estava pensando. Para vender o que a quem? Há uma hora que não vemos nenhum carro, nenhuma casa. É disso que não estou gostando. Ele se debruçou um pouco para frente, com as mãos no volante. Olhe para esta estrada. A longa faixa de concreto estava descorada pelo sol, reduzida a um cinzento seco, como ossos abandonados num deserto, como se o sol e a neve houvessem removido todo e qualquer vestígio de pneus, de óleo e de carvão, todos os sinais de movimento. Tufos verdes de capim cresciam nas rachaduras do concreto. Havia muitos anos que ninguém usava nem consertava aquela estrada, mas as rachaduras eram poucas. É uma boa estrada, e reconheceu Riarden. Foi feita para durar. O homem que a construiu deve ter tido uma boa razão para imaginar que teria que suportar um tráfego pesado. Não estou gostando disso. Nem eu. Então ela sorriu. Quantas vezes já ouvi pessoas reclamando que os outdoors estragam a paisagem, pois eis uma paisagem intacta para elas admirarem. Acrescentou, são essas pessoas que odeio. Ela não queria sentir o mal-estar por trás do prazer que experimentara durante aquele dia. Nas últimas 3 semanas, havia sentido esse mal-estar de vez em quando, ao ver o campo passando pelos lados do carro. Sorriu. O capô do automóvel era o ponto imóvel em seu campo visual, enquanto a terra passava pelos lados. O capô era o centro, o foco, a segurança num mundo embaçado, indistinto. O capô à sua frente e as mãos de Riarden no volante ao seu lado. Ela sorriu, pensando que estava satisfeita com este mundo. Depois da primeira semana de viagem, após rodarem a esmo, escolhendo estradas ao acaso, Riarden lhe perguntara, certa manhã, quando começavam mais uma etapa da viagem. Dagny, para descansar é necessário não ter objetivo? Ela riu, respondendo, não. Que fábrica você quer ver? Ele sorriu, por não ter que sentir culpa nem dar explicações, e respondeu, uma mina abandonada perto de Saginaw Bay sobre a qual ouvi falar. Dizem que está esgotada. Atravessaram todo o Michigan em direção à mina. Caminharam por uma galeria vazia, sob o esqueleto de um guindaste que se destacava contra o céu. Uma marmita enferrujada rolou a seus pés. Dagny sentiu uma pontada de mal-estar, mais agudo do que tristeza, mas Riarden disse, alegre, esgotada coisa nenhuma. Vou mostrar a eles quantas toneladas e quantos dólares ainda posso tirar daqui. Ao voltarem para o carro, acrescentou, se eu conseguisse encontrar o homem certo, eu comprava essa mina amanhã mesmo e colocava esse homem para trabalhar nela. No dia seguinte, quando seguiam para sudoeste, rumo às planícies de Illinois, ele disse de repente, após um longo silêncio, não, vou ter de esperar até que acabem com aquela lei.
O homem que fosse capaz de trabalhar nessa mina não precisaria de mim para ensiná-lo. Se precisasse, ele não valeria nada. Os dois podiam conversar sobre trabalho, como sempre haviam feito, com absoluta confiança de que seriam compreendidos. Mas nunca falavam um do outro. Ele agia como se sua intimidade apaixonada fosse um fato físico sem nome, algo que não devia ser mencionado entre eles. Toda noite era como se ela estivesse nos braços de um desconhecido que a deixava perceber todas as sensações que lhe percorriam o corpo, mas que jamais lhe permitiria saber se aqueles choques encontravam eco em seu íntimo. Dagny estava nua, deitada a seu lado, mas em seu pulso estava a pulseira de metal Rearden. Ela sabia que ele detestava ter que assinar a Sr. e Sra. Smith nos hotéis baratos de beira de estrada. Havia noites em que ela percebia uma leve contração de raiva na boca tensa de Rearden, quando ele assinava os nomes falsos, raiva dirigida àqueles que tornavam necessária aquela falsidade. Ela percebia, com indiferença, o ar irônico dos recepcionistas de hotel, que parecia indicar que todos ali eram cúmplices, portadores de uma culpa vergonhosa, o crime de buscar o prazer. Mas ela sabia que ele não se importava mais com isso quando estavam sozinhos, quando ele, apertando-a contra seu corpo por um momento, olhava para seus olhos vivos e inocentes. Passaram por cidadezinhas, por obscuras estradas secundárias, o tipo de lugar por onde não passavam havia anos. Dagny sentia um mal-estar ao ver aqueles locais. Foi somente alguns dias depois que percebeu do que mais sentia falta, de ver algo recém-pintado. Aquelas casas pareciam homens mal vestidos, que haviam perdido a vontade de ter uma postura ereta. As cornijas eram como ombros caídos, os degraus tortos à entrada das casas eram como bainhas esfiapadas, as janelas com vidraças quebradas eram como remendos de madeira. As pessoas nas ruas olhavam para o carro novo não como quem vê uma coisa pouco comum, e sim como quem vê uma impossibilidade, algo saído de outro planeta. Havia poucos veículos nas ruas, e um grande número deles era puxado por cavalos. Dagny tinha se esquecido de que os cavalos já haviam sido usados como animais de tração. Não gostava de vê-los reassumindo essa função. Ela não riu quando, numa passagem de nível, Rearden deu uma risada e apontou para um trem de uma pequena ferrovia local, que saía de trás de um morro, puxado por uma locomotiva antiquíssima que tossia fumaça preta por uma chaminé comprida. Meu Deus, Hank! Isso não tem graça nenhuma. Eu sei, disse ele. 1 hora e mais de 100 quilômetros depois, Dagny comentou. Hank, já imaginou o cometa Taggart sendo puxado de um lado a outro do continente por uma maria fumaça daquelas? O que há com você? Fique tranquila. Desculpe. É que eu fico pensando que não vai adiantar nada a gente fazer uma ferrovia nova, você instalar novos altos fornos, se não encontrarmos rapidamente alguém capaz de produzir locomotivas a diesel. Ted Nielsen, do Colorado, é capaz. Se ele conseguir abrir sua fábrica nova. Ele investiu demais na linha John Galt. Mas foi um investimento bem lucrativo, não foi? Foi, mas o deixou de mãos atadas. Agora ele está pronto para ir em frente, mas não consegue achar ferramentas. Não há máquinas ferramentas à venda em lugar nenhum, a preço nenhum. Só lhe fazem promessas e nunca cumprem os prazos. Ele está vasculhando o país inteiro, procurando máquinas velhas abandonadas em fábricas fechadas para aproveitar. Se ele não começar logo, ele vai. Quem poderá detê-lo agora? Hank, disse ela de repente, vamos a um lugar que eu gostaria de ver? Claro, qualquer lugar. Onde? É em Wisconsin. Lá havia uma grande fábrica de motores, no tempo do meu pai. Tínhamos uma linha secundária que ia até lá, mas nós a fechamos há uns 7 anos, quando desativaram a fábrica. Acho que agora é uma das áreas mais devastadas pela crise. Talvez ainda haja algumas máquinas que Ted Nielsen possa utilizar. Podem tê-las esquecido lá. O lugar está totalmente abandonado e não há mais transporte para lá. Vamos encontrar a fábrica. Como ela se chamava? Companhia de Motores Século XX. Ah, mas claro. Era uma das melhores companhias de motores do tempo em que eu era rapaz, talvez a melhor de todas. Lembro que houve algo estranho em relação ao fechamento dessa fábrica. Não me lembro mais direito. Levaram 3 dias procurando, mas terminaram por encontrar a velha estrada abandonada, e agora estavam passando por ela, por sua pista coberta de folhas amarelas que brilhavam feito ouro, seguindo em direção à companhia de motores século XX. Hank, e se acontecer alguma coisa com Ted Nielsen? Perguntou Dagny de repente, interrompendo um longo silêncio. E por que aconteceria alguma coisa a ele? Não sei,
Mas, lembre-se do caso de Dwight Sanders. Ele desapareceu. A Locomotivas União não existe mais. E as outras fábricas não têm condição de fabricar locomotivas a diesel. Eu não dou mais ouvidos a promessas. E de que adianta uma estrada de ferro sem locomotivas? De que adianta qualquer coisa sem motores? As folhas brilhavam, balançando-se ao vento. Havia folhas para todos os lados, no capim, nos arbustos, nas árvores, todas da cor do fogo, todas se movendo, como se comemorassem alguma realização, ardendo numa exuberância desenfreada. Riarden sorriu. Até que o mato tem seu valor. Estou começando a gostar. Terras virgens, onde ninguém antes pôs os pés. Ela concordou com a cabeça, alegre. Esta terra é boa, olhe, veja como as plantas crescem aqui. Eu limpava este mato e fazia uma. E então pararam de sorrir. Havia, ao lado da estrada, um cadáver, um cilindro enferrujado com pedaços de vidro, os restos mortais de uma bomba de gasolina. Era a única coisa visível. Alguns pilares queimados, um pedaço de concreto e cacos de vidro, que brilhavam, os restos de um posto de gasolina, haviam sido engolidos pelo mato, e só podiam ser percebidos por um observador atento. Dentro de mais um ano, desapareceriam de todo. Desviaram o olhar. Seguiram em frente, sem querer saber o que mais haveria oculto no meio daquele matagal. A mesma questão os intrigava, permeava o silêncio. Quanto mato havia engolido? E em quanto tempo? A estrada terminou abruptamente depois de uma ladeira. O que restava não passava de alguns pedaços de concreto misturados a piche e lama. Alguém havia quebrado o concreto e levado embora. Nem mesmo capim crescia naquela faixa de terra. Ao longe, no alto de um morro, via-se um poste de telégrafo torto contra o céu, como uma cruz sobre uma enorme sepultura. Levaram 3 horas e furaram um pneu ao passarem por aquele trecho sem pista, com o carro em primeira, atravessando valas e sulcos de rodas de carros de boi, até chegarem ao vilarejo, no vale depois do morro onde ficava o poste de telégrafo. Ainda havia algumas casas naquele esqueleto de cidade industrial. Tudo que era removível havia sido tirado. Algumas pessoas, porém, haviam ficado. As estruturas vazias eram ruínas, haviam sido carcomidas não pelo tempo, mas pelos homens, tábuas arrancadas a esmo, pedaços de telhado que faltavam, buracos nas entradas de porões. Era como se mãos cegas houvessem arrancado aquilo de que necessitavam no momento, sem pensar que no dia seguinte a vida continuaria. As casas habitadas estavam misturadas aleatoriamente às ruínas e a fumaça que saía de suas chaminés era a única coisa que se mexia no vilarejo. Uma estrutura vazia de concreto, que já fora uma escola, ficava nos arredores da cidadezinha. Parecia um crânio, cujas órbitas ocas eram as janelas sem vidro, cujos raros fios de cabelo restantes eram alguns fios elétricos partidos. Mais adiante ficava a fábrica da Companhia de Motores século XX, num morro afastado da cidade. As paredes, o telhado, as chaminés, tudo parecia intacto, inexpugnável, como uma fortaleza. Havia apenas um sinal de abandono. A caixa d'água estava torta. Não havia sinal de estrada que levasse à fábrica naquele emaranhado de árvores na encosta. Pararam em frente à primeira casa em que viram fumaça saindo da chaminé. A porta estava aberta. Uma velha veio mancando ao ouvir o ronco do motor. Estava encurvada e inchada, descalça, vestida com uma roupa feita de saco de farinha. Olhou para o carro sem espanto, sem curiosidade, era o olhar de um ser que havia perdido a capacidade de sentir qualquer coisa que não fosse cansaço. Como se chega à fábrica? Perguntou Riarden. A mulher não respondeu na mesma hora. Parecia não falar a mesma língua. Depois perguntou: que fábrica? Riarden apontou. Aquela. Fechou. Eu sei. Mas como se chega lá? Não sei. Tem alguma estrada? Tem estrada no mato. Dá para passar de carro? Talvez. Bem, qual seria o melhor caminho? Não sei. Pela porta aberta, eles podiam ver o interior da casa. Havia um fogão a gás imprestável, com um forno cheio de roupas esfarrapadas, servindo como armário. Num canto avistaram um fogão feito de pedras, no qual os pedaços de lenha ardiam sob um velho caldeirão. Perceberam manchas alongadas de fuligem nas paredes. Havia um objeto branco apoiado nos pés de uma mesa. Era uma pia de porcelana, arrancada da parede de algum banheiro, cheia de repolhos murchos. Enfiada numa garrafa sobre uma mesa via-se uma vela de sebo. As tábuas do chão não tinham mais tinta.
Eram de uma cor acinzentada que parecia a expressão visível da dor que aquela mulher sentia nos ossos. Por mais que ela tivesse se abaixado para esfregar aquele chão, acabara perdendo a guerra contra a sujeira, que agora já fazia parte da textura das tábuas do assoalho. Uma ninhada de crianças esfarrapadas se agrupara à porta, silenciosamente, uma por uma. Olhavam para o carro não com a curiosidade viva típica das crianças, mas com a atenção de selvagens que estão preparados para desaparecer ao primeiro sinal de perigo. Qual a distância daqui até a fábrica? Perguntou Riarden. 15 quilômetros, disse a mulher. Talvez 8. A que distância fica a cidade mais próxima? Não tem cidade mais próxima nenhuma, mas é claro que há outras cidades em algum lugar. Qual a distância até elas? Sei lá. No terreno em volta da casa havia um varal com alguns trapos sem cor. A corda era um pedaço de fio de telégrafo. 3 galinhas ciscavam no meio de uma horta miserável e uma quarta chocava sobre um pedaço de cano. 2 porcos chafurdavam numa mistura de lama e lixo. No lamaçal havia pedaços de concreto tirados da estrada, para facilitar a travessia. Ouviram um guincho ao longe. Era um homem tirando água de um poço público por meio de uma polia. O homem, depois, veio em direção a eles, caminhando lentamente, carregando 2 baldes que pareciam pesados demais para seus braços magros. Era impossível saber qual seria a sua idade. Ele se aproximou e parou, olhando para o carro. Olhou rapidamente para os forasteiros, depois desviou a vista, desconfiado, furtivo. Riarden pegou no bolso uma nota de $10 e a estendeu ao homem, perguntando: "Por favor, podia nos dizer como se chega à fábrica?" O homem olhou para o dinheiro com uma indiferença contrariada, sem se mexer, sem levantar a mão, ainda segurando os 2 baldes. "Eis aqui", pensou Dagny, um homem desprovido de ganância. "Aqui a gente não precisa de dinheiro, não me", disse ele. "Vocês não trabalham?" "Trabalhamos, sim. E o que vocês usam como dinheiro?" O homem largou os baldes, como se tivesse acabado de perceber que não havia necessidade de ficar segurando-os. "A gente não usa dinheiro, não. A gente só troca as coisas. E como vocês negociam com gente de outras cidades?" "A gente nunca vai a outra cidade. Aqui a vida não parece fácil. E você com isso?" "Nada. Só curiosidade." "Por que vocês ficam aqui?" "Meu velho tinha um armazém aqui. Só que a fábrica fechou." "Por que não se mudou?" "Para onde?" "Qualquer lugar." "Para quê?" Dagny olhava fixamente para os baldes. Eram latas quadradas, com cordas servindo de alças, latas de óleo. "Escute", disse Riarden. "Existe alguma estrada que leve à fábrica?" "Tem muita estrada." "Tem alguma que dê para ir de carro?" "Deve ter." "Qual delas?" O homem pensou, muito sério, por alguns momentos. "Bem, se você virar à esquerda perto da escola e seguir até o Carvalho Torto, tem uma estrada lá que é ótima quando passa umas 2 semanas sem chover." "Quando choveu pela última vez?" "Ontem." "Tem outra estrada?" "Bem, dá para ir pela pastagem do ranço e seguir pelo bosque, e depois tem uma estrada boa, que vai até o riacho." "Tem ponte sobre esse riacho?" "Não." "E quais são as outras estradas?" "Bem, se você quer estrada para ir de carro, tem uma do outro lado da roça do Miller, essa é pavimentada, a melhor para andar de carro, é só virar à direita perto da escola e... Mas essa não leva à fábrica, não é?" "Ah, não. Obrigado", disse Riarden. "A gente dá um jeito de chegar lá." Ele deu partida no carro, quando uma pedra bateu no para-brisa. O vidro era inquebrável, mas uma teia de rachaduras se espalhou sobre ele. Viram um moleque esfarrapado desaparecer na curva às gargalhadas e ouviram os risos das outras crianças, detrás de janelas e portas. Riarden conteve um palavrão. O homem olhou vagamente para o outro lado da rua, franzindo a testa um pouco. A velha permaneceu impassível, silenciosa, olhando, sem qualquer interesse, como uma substância química numa chapa fotográfica, absorvendo informações visuais, porque elas estavam ali para serem absorvidas, mas incapaz de formar qualquer ideia a respeito do que estava vendo. Dagny já estava a examiná-la havia alguns minutos. Aquele corpo disforme e inchado não parecia ser vítima de velhice ou desleixo, parecia estar grávida. Isso era aparentemente impossível, mas, ao observá-la com mais atenção, Dagny percebeu que seu cabelo cor de terra não era grisalho, e que seu rosto não estava muito enrugado. Eram apenas os olhos vazios, os ombros caídos, os passos claudicantes que pareciam indicar senilidade. Dagny se debruçou pela janela do carro e perguntou:
Qual a sua idade? A mulher a encarou, não com ressentimento, mas com a expressão de quem tem de responder a uma pergunta sem sentido. 37 anos, e respondeu. Já haviam se afastado 5 quarteirões dali quando Dagny falou. Hank e exclamou, apavorada, aquela mulher é só 2 anos mais velha que eu. Meu Deus, como foi que eles chegaram a esse estado? Ele deu de ombros. Quem é John Galt? A última coisa que viram, ao se afastarem dos limites da cidade, foi um outdoor. Ainda se distinguia o desenho desbotado e rasgado num fundo sem cor. Era um anúncio de máquina de lavar roupas. Num campo longínquo, além da cidade, viram um vulto de homem se aproximando lentamente, contorcido por um esforço físico para o qual o corpo humano não fora feito. Estava empurrando um arado. Chegaram à fábrica da Companhia de Motores século XX, 3 quilômetros e 2 horas depois. Ao subir a ladeira, perceberam que sua busca era inútil. Um cadeado enferrujado selava a entrada principal, mas as janelas amplas estavam quebradas e qualquer um podia entrar. Gente, marmotas, coelhos, folhas secas. A fábrica fora esvaziada havia muitos anos. As grandes máquinas tinham sido removidas por algum método civilizado, no chão de concreto ainda se viam os furinhos deixados por elas. O restante fora arrancado dali por saqueadores. Não restava nada, apenas lixo, trastes que mesmo o último dos vagabundos não quisera levar, pilhas de pedaços de metal enferrujado, tábuas, placas de estuque, cacos de vidro, e as escadas de aço, feitas para durar, ainda subiam em espiral até o teto. Pararam no salão amplo, onde um raio de sol entrava na diagonal por um buraco no telhado, e os ecos de seus passos ressoavam ao redor, morrendo ao longe, nos aposentos vazios. Um pássaro levantou voo do meio das vigas de aço do teto e num ruflar de asas saiu do prédio. Não custa dar uma olhada assim mesmo, disse Dagny. Você explora as oficinas enquanto eu vou aos anexos. Vamos fazer isso o mais depressa possível. Não quero que você ande por aí sozinha. Não sei se esses assoalhos e escadas oferecem segurança. Ah, bobagem! Eu sei andar em qualquer fábrica ou ruína. Vamos logo. Quero sair rápido daqui. Enquanto atravessava os pátios silenciosos, onde pontes de aço ainda se estendiam, riscando o céu com suas formas geometricamente perfeitas, Dagny tinha vontade de não ver nada daquilo, mas se obrigou a olhar. Era como ter que fazer autópsia no corpo da pessoa amada. Corria o olhar ao redor como se fosse um holofote, com os dentes trincados com força. Andava depressa, não havia motivo para parar em lugar nenhum. Só parou no que antes havia sido o laboratório. O que a fez parar foi uma bobina. Fazia parte de uma pilha de cacarecos. Dagny nunca tinha visto aquela disposição de fios em particular, mas mesmo assim lhe parecia familiar, como se despertasse uma lembrança vaga, muito remota. Tentou pegar a bobina, mas não conseguiu mexê-la. Parecia fazer parte de algum objeto enterrado na pilha. Pelo visto, ali havia sido um laboratório experimental, a julgar pelo que restava preso às paredes, muitas tomadas, armários sem prateleiras nem portas. Havia muito vidro, borracha, plástico e metal na pilha de trastes, e pedaços do que já foram quadro-negro. Havia folhas de papel secas espalhadas pelo chão. Também havia coisas trazidas ali por outras pessoas, sacos de pipocas, uma garrafa de uísque, uma revista de mexericos. Tentou de novo tirar a bobina da pilha, mas não conseguiu. Fazia mesmo parte de algum objeto grande. Ela se ajoelhou e começou a tirar coisas do monte. Quando conseguiu retirar o objeto, havia cortado as mãos e estava coberta de pó. Eram os restos mortais de um protótipo de motor. A maioria das peças estava faltando, mas o que restava bastava para se fazer uma ideia do que aquilo havia sido um dia. Dagny jamais vira um motor daquele tipo ou mesmo semelhante. Não entendia o porquê daquelas peças, nem imaginava qual seria sua função. Examinou os tubos enferrujados e as ligações estranhas. Tentou entender o que seria aquilo, pensando em todo tipo de motor que conhecia, em todo tipo de coisa para que o motor poderia ser utilizado. Mas nada parecia ter qualquer relação com aquele motor. Aparentava ser um motor elétrico, mas Dagny não imaginava o tipo de combustível que ele usava. Certamente não seria vapor, óleo, nem mais nada que ela conhecesse. De repente, soltou um grito de espanto e chegou a cair na pilha de trastes. De 4, começou a andar por cima da pilha, catando todos os pedaços de papel que encontrava, jogando-os fora ao ver que não eram o que procurava e pegando outros. Suas mãos tremiam. Acabou achando uma parte do que procurava.
Eram algumas páginas datilografadas, grampeadas, o que restava de um texto maior. Faltavam as primeiras e as últimas páginas. Pelos pedacinhos de papel sob o grampo, via-se que faltava muita coisa. O papel estava seco e amarelado. O texto era uma descrição do motor. Lá do cômodo vazio que já fora a casa de força da fábrica, Riarden ouviu o grito, que parecia um grito de pavor. Hank! Correu em direção a ela. Encontrou-a sentada no meio de um aposento, as mãos sangrando, as meias rasgadas, a roupa suja de poeira, com um maço de papéis na mão. Hank, o que isso parece? Disse ela, apontando para um amontoado de metal de forma estranha a seus pés. Sua voz era intensa, a voz de uma pessoa que se sente aturdida, em estado de choque, desligada da realidade. O que você acha? Você se machucou? O que houve? Não. Ah, não ligue para isso, não olhe para mim. Estou bem. Olhe para isso. Você sabe o que é? O que você fez para estar assim? Tive que arrancar isso daquela pilha. Estou bem. Você está tremendo. Você também vai ficar assim agora mesmo. Hank, olhe para isso e me diga o que você acha que seja. Riarden olhou para o objeto com atenção, depois sentou-se no chão para examiná-lo ainda mais atentamente. Maneira estranha de construir um motor, ele disse, franzindo a testa. Leia isto, disse ela, entregando-lhe os papéis. Ele leu, levantou a vista e exclamou: Meu Deus! Ela estava sentada no chão a seu lado, e por um momento não conseguiram dizer mais nada. Foi a bobina, disse ela. Sentia que seu raciocínio seguia em disparada, não conseguia apreender todas as coisas que de repente se haviam revelado para sua visão, e suas palavras iam saindo aos trambolhões. Foi na bobina que reparei primeiro, porque eu já havia visto desenhos parecidos, não muito, mas mais ou menos, anos atrás, no tempo em que eu estava na escola. Era um livro velho, foi abandonado como impossível há muitos, muitos anos, mas eu gostava de ler tudo o que eu encontrava a respeito de motores de locomotivas. Esse livro dizia que houve uma época em que se havia pensado nisso, trabalharam nisso, passaram anos fazendo experiências, mas não conseguiram e acabaram desistindo. Foi esquecido por gerações inteiras. Eu não achava que nenhum cientista vivo ainda pensasse nisso. Mas alguém ainda pensa. Alguém resolveu isso, agora. Hank, você entende? Aqueles homens, anos atrás, tentaram inventar um motor que retirasse energia estática da atmosfera e a convertesse e gerasse sua própria energia à medida que funcionasse. Não conseguiram. Desistiram. Apontou para a forma quebrada. Mas eis que o encontramos. Riarden concordou com a cabeça. Não estava sorrindo. Ficou sentado, olhando para o motor quebrado, remoendo seus próprios pensamentos. Não pareciam ser muito alegres. Hank, você não entende o que isso representa? É a maior revolução desde a invenção do motor à explosão, muito mais que isso. Torna tudo obsoleto, e agora tudo é possível. Que se danem Dwight Sanders e todos os outros. Quem vai querer saber de motores a diesel? Quem vai querer saber de óleo, carvão, gasolina? Você não vê o que eu estou vendo? Uma nova locomotiva da metade do tamanho de uma locomotiva diesel, e com 10 vezes mais potência. Um autogerador, funcionando com umas poucas gotas de combustível, com energia ilimitada. A forma mais limpa, rápida e barata de gerar movimento já inventada. Você entende o que isso vai fazer pelos nossos sistemas de transportes e pelo país? Em cerca de um ano, não havia nenhum sinal de entusiasmo no rosto de Riarden. Quem o desenhou? Perguntou ele, devagar. Por que o largaram aqui? Vamos descobrir. Riarden apalpou os papéis, pensativo. Dagny, perguntou ele, se não encontrar o homem que construiu este protótipo, você será capaz de reconstruir o motor com base nisto que sobrou? Após uma longa pausa, ela respondeu, penosamente: Não. Ninguém vai conseguir. Ele descobriu. A coisa funcionou, a julgar pelo que ele escreve aqui. É a coisa mais incrível que já vi. Era. Não vamos conseguir fazer isto funcionar de novo. Para recuperar o que falta, só um gênio igual a ele. Vou encontrá-lo, mesmo que eu não faça outra coisa na vida senão procurá-lo. Se ele ainda estiver vivo. Ela percebeu seu tom de voz. Por que você diz isso? Não acredito que ele esteja vivo. Se estivesse, não deixaria a invenção dele apodrecendo aqui. Como poderia abandonar uma realização como esta?
Se ele ainda estivesse vivo, as locomotivas com autogerador já existiriam há anos, e você não teria que procurá-lo, porque ele seria famoso em todo o mundo. Não acredito que este protótipo seja tão antigo assim. Riordan examinou o papel, a ferrugem do motor. Uns 10 anos, a meu ver, talvez um pouco mais. A gente precisa encontrar esse homem, ou alguém que o conhecia. Isso é mais importante que qualquer coisa possuída ou fabricada por alguém hoje em dia. Acho que não vamos conseguir encontrá-lo. E, se não o encontrarmos, ninguém vai conseguir fazer o que ele fez. Ninguém vai reconstruir este motor. O que sobrou dele é muito pouco. É só uma pista preciosa, mas só mesmo um desses cérebros que só aparecem uma vez em cada século para completá-lo. Você acha que os atuais engenheiros mecânicos seriam capazes disso? Não. Não há ninguém realmente bom vivo. Não se tem uma ideia nova na área de motores há anos. Eis uma profissão que parece moribunda, ou morta. Hank, você entende o que esse motor representaria, se existisse? Ele deu uma risadinha. Sei, 10 anos de expectativa de vida a mais para cada pessoa neste país, se levarmos em conta quantas coisas ficariam mais fáceis e baratas de produzir, quantas horas de trabalho humano seriam economizadas e liberadas para outros tipos de trabalho, e quanto a mais as pessoas ganhariam por seu trabalho. Locomotivas? E os automóveis e navios e aviões com motores desse tipo? E tratores? E usinas elétricas? Tudo ligado a uma fonte limitada de energia, sem gastar mais que umas gotas de combustível para abastecer o conversor. Esse motor faria todo o país andar, acenderia uma lâmpada em todas as casas, mesmo nas casas daquela gente que vimos hoje no vale. Faria isso? Vai fazer. Eu vou achar o inventor. Vamos tentar. Riordan se levantou de repente, mas fez uma pausa para olhar o protótipo quebrado e disse, com uma risadinha que não exprimia alegria: este era o motor que a gente queria para a linha John Galt. Então adotou um tom seco de executivo. Primeiro, vamos ver se conseguimos encontrar o departamento pessoal desta companhia. Vamos ver se ainda existem arquivos aqui. Queremos o nome da equipe de pesquisadores e engenheiros. Não sei quem é o proprietário disto aqui agora e imagino que vai ser difícil encontrá-lo, senão ele não teria abandonado tudo deste jeito. Então vamos examinar todos os cômodos do laboratório. Depois a gente traz uns engenheiros para cá para examinar toda a fábrica. Levantaram-se para sair, mas Dagny parou um momento na porta. Hank, aquele motor era a coisa mais valiosa dentro desta fábrica, disse ela, em voz baixa. Só ele valia mais que todo o restante. No entanto, foi abandonado no meio do lixo. Ninguém achou que valesse a pena levá-lo. É isso que me preocupa, retrucou ele. Não foi difícil encontrar o departamento pessoal. Havia uma placa na porta, mas além da placa não restava mais nada. Não havia mobília, papéis, nada, só os cacos de vidro da janela. Voltaram para o cômodo onde haviam encontrado o motor, examinaram todos os trastes da pilha. Não havia nada que lhes interessasse. Examinaram todos os papéis que encontraram, mas nenhum deles se referia ao motor, e o restante do texto datilografado não foi encontrado. Os sacos de pipocas e a garrafa de uísque deixavam claro o tipo de vândalos que haviam invadido aquela fábrica, agindo como ondas que destroem tudo e levam os destroços para o fundo do oceano. Separaram alguns pedaços de metal que talvez fizessem parte do motor, mas eram pequenos demais para servir para o que quer que fosse. Pelo visto, partes do motor haviam sido arrancadas, talvez por alguém que achou que podia utilizá-las de algum modo convencional. O que sobrara era estranho demais para interessar a alguém. Com os joelhos doídos, as mãos apoiadas no chão sujo, Dagny sentiu uma raiva intensa dentro de si, uma raiva dolorosa e impotente, ao pensar naquela profanação. Talvez a fiação daquele motor estivesse agora sendo usada para secar fraldas ao sol, as rodas fossem agora polias em poços, o cilindro agora fosse um vaso com gerânios na janela da casa da namorada do homem que trouxera a garrafa de uísque para lá. Ainda havia restos de sol no morro, mas uma névoa azulada já cobria o vale, e o vermelho e dourado das folhas se espalhava para o céu, para os lados do poente. Já estava escuro quando terminaram. Dagny se levantou e se debruçou na janela sem vidro para sentir um pouco de ar fresco no rosto. O céu estava azul escuro. Esse motor faria todo o país andar, acenderia uma luz em todas as casas. Olhou para o motor. Depois olhou pela janela. De repente gemeu, seu corpo foi sacudido por um arrepio e ela afundou o rosto no braço, sobre o parapeito da janela. O que foi?
Perguntou Rearden. Dagny não respondeu. Ele olhou para fora. Lá longe, no fundo do vale, onde já estava escuro, tremeluziam alguns pontos de luz, a luz das velas de sebo.